Boa noite, amigos da Live Coerlândia. Quando menos se espera, estou aqui de novo hoje à noite com o meu querido Babalaô Ivanir dos Santos, que além de ser um grande líder religioso, é um combatente da intolerância religiosa, que é um problema seríssimo no país e que não é muito visível, como todas as coisas que acontecem na cidade partida, mas na verdade não é só no Brasil, não. Mesmo por aí, mesmo Bahia, terra, uma das terras mais importantes das regiões de matriz africana, está havendo muita perseguição religiosa. No Brasil, até o tráfico está atacando os seguidores do Banda, do Candomblé. E o Ivanir tem um trabalho já de longa data contra a intolerância religiosa, mas eu também vou querer saber, como eu fiz com outros líderes religiosos, já entrevistei o Sheikh Jihad para falar sobre os princípios muçulmanos, já entrevistei o cardeal Dom Orani para falar sobre o cristianismo. Está na minha agenda o Rabino Bonder. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre as religiões afrodescendentes. Entrou o Ivanir. Boa noite, Ivanir. Boa noite. Tá me ouvindo e me vendo bem? Tô vendo bem, tô te ouvindo bem. Tá bom, então. Olha só, estava falando, né, que você está aí na estrada há muito tempo no combate à intolerância religiosa, mas aqui na Live com a Erlanja tem um pedágio que é a pessoa contar a história de vida, porque eu sempre digo que você não está aí à toa, porque você veio de longe. E você teve uma infância difícil. Conta aí pra gente sua família, sua infância, sua origem. Bom, eu costumo sempre dizer para as pessoas, né, que quando eu estava defendendo a minha tese de doutorado, tem aquele momento que você tem que dedicar alguém, né? Muita gente você tem que dedicar. E eu terminando e tal, eu sempre digo o seguinte: eu resolvi dedicar uma prostituta da Praça 11. Uma prostituta que foi uma camponesa da cidade de Campos, né? Lavradora lá, veio para o Rio de Janeiro, veio ser empregada doméstica aqui no Rio de Janeiro, e aqui ela conheceu um baiano que era um mecânico. E ela então teve um filho com ele, engravidou dele, e ela foi morar, ela não morava lá, ela foi morar na favela do Esqueleto. E depois ele se afasta dela e tal, ela para sustentar o filho, né? Não tinha como mais trabalhar em casa de família. Ela então foi se prostituir na Praça 11, na rua Comandante Mauriti. É uma rua que tem ali do lado do Sambódromo, onde é o Bar da Infância, ali tem uma rua, que era a Antiga Brama, chamada Antiga Brama. E ela era conhecida como Sônia da Mauriti. E contam as pessoas que, quando o filho dela tinha 5 anos de idade, ela costumava arrumar o filho dela bonitinho, trazer aos domingos, né? Na comunidade, no meio das amigas. E tinha uma amiga dela chamada da Bahia, uma baiana. Ela então dizia para essa amiga: da Bahia, esse é o meu bebê. E da Bahia dizia para ela: se ele é esperto, inteligente. Ela então respondia para a amiga: ele vai ser doutor. Não. Com 8 anos de idade, ele é raptado da mão da mãe, né? Daqueles lugares, e é levado para o SAM. Ele nunca mais viu a mãe. Então ele é criado no SAM, nunca mais viu a mãe. Fala o que é o tanque, que muita gente não sabe. O SAM era o Serviço de Assistência ao Menor, antes Funabem. da ditadura militar. E aí ele nunca mais viu a mãe, é mandado para uma escola lá em Teresópolis, depois vai para uma escola em Jacarepaguá, até que em 68 ele vem para a Escola 15, em Quintino, vai fazer a admissão, e ele conhece um amigo num desses momentos, ele não podia sair porque ele não tinha parente. Geralmente os meninos saíam no final de semana para poder ficar com a mãe e o pai, ele não podia sair. Mas ele só podia ir ao Maracanã, ver o jogo do Flamengo. E um belo dia ele conversando com um amigo, me disse: não, eu sou lá da Praça 11, eu conheço a comandante Mauriti. Ele com 14 anos, então, ele vai com este amigo
na Praça 11, e ele vai, então, achando que ia descobrir a mãe dele, que ia encontrar com a mãe, depois de muitos anos. E aí, quando ele chega na Comandante Mauriti, muita gente o conhecia. Ele já não conhecia quase ninguém. E até que ele, então, vai numa casa, uma cafetina, aí ele vai descobrir, então, que a mãe dele morreu. E a versão oficial que se tinha até aquele momento, que dão para ele ali naquele momento, é que ela tinha se suicidado. Ela tinha jogado álcool no corpo, tocado fogo. Ele vai embora muito desolado, muito triste, vai tocar a vida dele, né? Vai continuar o estudo, ele vai estudar música, na FUNABEM ele estudava música, sai da FUNABEM, vai ser operário e vai trabalhar com música até que ele vai à Ilha Grande conhecer o padrasto dele que estava preso. Porque o que interessava a ele era conhecer a história da mãe, tentar se aproximar da As origens, né? Família, não tinha família nem pai nem mãe. O pai fez isso, né? Foi para São Paulo. E aí, então, anos mais tarde, quando ele é subsecretário de Estado de Direitos Humanos dessa cidade, desse estado, ele então volta à Praça 11 para uma outra informação que chega até ele, então volta lá, e aí ele vai descobrir que, na verdade, ele conhece a dona da Bahia, né? E aí ele vai descobrir que, na verdade, a mãe dele não se suicidou. Ela foi assassinada por um policial da Invernada de Olaria, que joga álcool no corpo da mãe dele e joga fogo. Essa mulher é minha mãe. Essa é a minha história, inclusive de infância. E a minha vida toda, esses 40 anos, se você for ver, eu não fiz outra coisa a não ser lutar por isso, seja por direitos humanos contra grupo de extermínio nos anos 80, nos anos 60, ou nos anos 90, contra o racismo e contra a intolerância religiosa pelos direitos humanos. Então, eu não sabia que essa minha trajetória ela estava muito ligada à minha história de vida. Quer dizer, a minha trajetória que meus ancestros me guiaram. Né? Então, essa é a história. Então, assim, eu não transformei isso em ódio. Transformei isso em fazer uma sociedade melhor. Então, as pessoas não me entendem muito, um pouco. Depois eu vou descobrir meu pai depois de 40 anos. Eu vou descobrir o tal do Baiano Mecânico lá Ele estava em São Paulo. Também é uma história comprida, que tem a ver com essa questão religiosa, né? No fundo, você vai se casar justamente com o caminho que eu vou ser levado para a Nigéria. Então, é essa a minha história. Sou iniciado no Candomblé há 40 anos, fiz agora... Isso que eu queria perguntar. Como é que entra a religião na sua vida? Bom, ela entra, na verdade, eu não fui criado na religião, porque eu fui criado em colégio interno e é obrigado a ir à missa, né? Lá na Escola 15, inclusive, na FUNABEM, você era obrigado a ir à missa. E o mais engraçado lá, a música que eu mais gostava era A Missa Terminou, Já Nos Vamos Retirar. Por quê? Porque a gente era obrigado a ir à missa sem tomar café. Então, quando chegava no final da missa, a gente sabia que ia tomar café. Então, todo mundo cantava a pleno nos pulmões. Então, não foi criado próximo da religião. Pelo contrário, a minha experiência na infância próximo à região metropolitana era muito dolorida para mim, muito triste. Por quê? Porque era em Teresópolis, tinha um monitor, que era um aluno, que era monitor, um dos mais velhos, que tomava conta dos menores. Ele dizia sempre para a galera, ó, os macumbeiros separam aqui. Aí botava a galera lá. E ele olhava para mim e dizia assim, você também é um 76, porque você não tem nome, você tem um número, um 76. E dava de vara de marmelo em todo mundo, né? Então eu não gostava daquilo, que não tinha nada a ver com aquilo, né? E quando eu saio da FUNABEM, vou dar aula lá, eu vou tentar trabalhar, não tinha casa, né? Tinha que morar sozinho num quarto, mas tive um professor de música que foi muito importante na minha vida, foi o pai que eu não tive, né? Que me leva para morar numa república, eu vou dar aula na SUSE, em Quintino, ali na Jacarepaguá. Tem uma faculdade de comunicação lá, inclusive, né? Do Mesquita Braulio. Vou dar aula de música e vou montar um centro cultural, isso em plena ditadura, né? E aí eu vou fazer um folclore. No que eu vou fazer um folclore, uma mãe de santo de Omolocô chamada Mãe Dulce, o filho dela era meu aluno lá, e os filhos de santo dela também eram meus alunos lá. Ela vem me ajudar a fazer o folclore. E ela monta um xirê. Ela vai montar um xirê. O que é xirê? O que é xirê? Xirê é um ritual que você tem no Candomblé, que a gente chama de xirê no Candomblé, que é uma cerimônia que você canta de Exu a Oxalá, né? E dança, canta e tal. Que é que você, quando eu fui naquela... Santa Cruz da Serra. Que você viu Santa Cruz da Serra. Na entronização. Quando o terreiro não tem... roda que canta, o terreiro não tem um orixá, então homenageia a todos. A todos os orixás. Aliás, eu já vou ter que interromper.
Porque é o seguinte, o que eu encontrei, na época que eu trabalhava na Globo, funcionário, colega da Globo, disse assim, olha, eu estou aqui, mas eu não costumo, assim, as pessoas É. com vergonha de assumir. É estranho Vamos isso, chegar né? porque é isso também, isso tem uma É. lógica para entender. Então, na Não, verdade, não, vim aqui pela primeira vez e tal. A Elisa Lucinda é que fala, jogou flor no mar, já está dentro. tá dentro. Não, vestiu branco no Réveillon já está dentro. Essa tradição tem a ver com isso. E aí ela monta um xirê e eu namorava uma menina né, que vem ser depois a mãe dos meus dois filhos mais velhos. E ela tinha uma dor de cabeça. E essa mãe de santo então diz, Vani, leva ela lá na minha casa, que era lá no Parque São Luís, ali no Coelho Neto. E leva ela lá. E ela faz um jogo, né? E diz, olha, ela tem que fazer santo. Porque dor de cabeça, não sei o que, ela é de Iemanjá, com Baluá e tal, e aí eu compro tudo para fazer, né, para ela ser iniciada. E ela, então, curiosamente, ela queria, então, um dia fazer um jogo para mim. Ela tinha uma curiosidade. Aí, quando ela abre o jogo de búzios, chamado popular jogo de búzios, ela vai dizer justamente o seguinte: se não fosse um grande ancestro que você tem, você seria um grande marginal. E ela diz para mim. E aí ela resolve me iniciar para Xangô, que achava que era de Xangô, né? Não, calma, calma. Você tá, tem coisas que eu entendo, mas para a pessoa entender. No que ela jogou os búzios, viu que você. Eu também disseram que eu sou, é Xangô. Você é Não, mas Xangô. antes de ela dizer que eu é Xangô, ela vai dizer que eu tenho um grande ancestro que me acompanha, Ah, que me guia, que se não fosse ele, eu seria um grande marginal. tá. Era a pessoa que me acompanhava, né? Que é um Mas é antepassado. quando joga os búzios que você pode você descobre quem é o Pode teu ter santo, isso é e isso? também pode ver o orixá, né? Aí, Tá. no caso, ela disse que ia me iniciar para Xangô. Na madrugada que eu ia para a casa dela, né, para ser iniciado, para começar o recolhimento, para passar para o processo de iniciação, no meu quarto de solteiro sozinho, né? Eu morava no quarto de solteiro lá em Bento Ribeiro, na rua Domingos Santos, 157. Quando eu acordo de madrugada, tinha um africanozinho pequenininho, todo pintadinho de branco, sentado no chão, olhando para mim. Aí ele olhava para mim, ele levantava e saía de costa, ia embora. Aí quando eu cheguei na casa dela, eu falei para ela sobre isso, quer dizer, não era um sonho, estava ali. Aí ela disse para mim o seguinte: era o seu Exu Mirim, foi a resposta que ela me deu. Me iniciou para Xangô, né? Botou Epô em Xangô, quer dizer, Dendê, que nós chamamos. E eu quase fiquei, 21 dias depois, um tempo depois, eu quase fiquei louco. E aí eu vou depois, né, na casa de Deusuíta, que era de Oxalá, que era minha aluna lá na Suzy, que é de Oxoguian, que é do Cantoá. Eu vou até a casa dela, então abre um jogo para mim e diz para mim o seguinte: professor, não posso fazer nada pelo senhor, a não ser botar uns camarões na água para o senhor acalmar. O senhor vai ser iniciado para Orixá na Bahia, na casa de uma pessoa de Oxóssi com Yansan. Eu nem conhecia. Passou o tempo. Você uma vez me explicou, no Brasil a gente fica falando sempre da Bahia, mas foram duas linhas, né? Gantuá na Bahia e no Rio, como é que chama? Não. Tem a cultura banto, tem muita força aqui, também tem na Bahia. Porque os Não bantos tem Babaorixé, como é que... Não. não, Quando lá eu fui... tem bamboxê, não, mas o Bambuxê. Cantuá, o Acel Pofonjá e a Casa Branca, que é a primeira, tem a contribuição de Bamboxê, que Bamboxê é uma família que era um babalaô. Você até pergunta o que é, quando você chegar, o que é babalaô, que era o babalaô, que veio com as três princesas que nós chamamos, né? Aí ela Mas botou o camarão, aí ela botou o camarão no sol, você acalmou? vamos fazer isso tal. Aí acabou. Isso vai coincidir depois, em 79, eu vou justamente passar para a universidade, né, para a faculdade, Notre Dame, eu vou fazer faculdade na Notre Dame, e vai nascer meu filho mais velho. E aí, a FUNABEM, ela me perseguiu um pouco, porque eu queria organizar a associação dos ex-alunos da FUNABEM. E os caras achavam que iam fazer uma grande propaganda, né? Os alunos iam fazer propaganda que dava certo, né? Porque as pessoas não sabem que os ex-alunos da FUNABEM, nem todo mundo tinha a ver com a criminalidade. A maioria, 95%, com certeza era filho de mãe solteira, empregada doméstica, pessoas que moravam em comunidade, tinham muitos filhos, para poder trabalhar, acabavam internando filho, ou os próprios patrões, na verdade, conseguiam que se internasse, somente um número muito pequeno que eram os infratores. Mas pela legislação não podia sair o nome da escola, saía a FUNABEM. Então, para todo mundo, acho que todo mundo ou era bandido ou vai ser bandido. Isso era o estigma, né? O estigma, inclusive, que nós saímos, tínhamos muito. Tínhamos dificuldade de arrumar emprego e tal, então eu queria criar a associação dos ex-alunos.
E aí o pessoal me persegue e deixa para lá. Mas quando eu passo para a faculdade, o presidente da FUNABEM na época, o pessoal me leva para almoçar com ele, Fauler de Mello. Aí eu vou almoçar, o Benjamin Tissimbal, que era um comandante da Marinha, que era o diretor lá em Quintino. E aí eles perguntam para mim assim, aí todo mundo animado, né? Porque imagina, um ex-aluno da FUNABEM passou para a faculdade, você imagina, né? Aí eles dizem assim para mim, mas vem cá, Ivani, mas e emprego? Eu falei, eu estou desempregado, eu fui fazer prova para cá, me reprovaram no psicotécnico, que antigamente tinha um tal do psicotécnico, né? Aí queria te reprovar logo no psicotécnico, porque no final era perseguição. Ou o racismo também operava assim na época, né? Não passou no psicotécnico. Aí ele falou, não pode ser, volta lá para você, não sei o que e tal. Aí eu fiz a prova, passei. Então passei a ser instrutor de música. E aí eu vou dar aula, mas mesmo assim, parte da direção, que não gostava do meu ativismo e tal, me coloca para dar aula no Padre Severino, na Ilha do Governador, na Estela Maris, na Ilha do Governador, e na Santos Dumont e na João Luiz Alves. Né? E me coloca 3 dias, e 3 dias em Quintino. Né? Em várias escolas diferentes. Eu disse, esse cara não vai aguentar. Eu ainda fazia faculdade à noite, esse cara não vai aguentar. E aí, o que eu acho interessante é que eu vou conhecer no Padre Severino um professor de arte plástica, que é o Togo Yoruba, que era militante do movimento negro. E ele disse para mim o seguinte, Ivani, eu vou te ajudar a construir a associação dos ex-alunos da FUNABEM e você vai para o movimento negro comigo. É onde, na verdade, nasce isso. E aí eu vou conhecer o mestre Jorge, que era um professor também de arte plástica na Santos, lá na João Luiz Alves. E aí ele vai olhar para mim e vai dizer assim, não, você e tal, vou lhe apresentar o meu pai de santo, que é o Edinho de Maragogipe. Que é o Edinho de Oxóssi, de Maragogipe, que vinha sempre ao Rio. E aí eu vou fazer um jogo com o Edinho. E o Edinho, então, diz para mim que eu tinha que ser iniciado, mas também não diz nada. Aí eu me comprometo, acabo guardando, me preparando para organizar. Então, quando foi em janeiro, que eu tirava férias, de 81, eu vou para a Bahia e sou iniciado para o Shoguian. Na verdade, eu nem sabia que o orixá era, porque na Bahia é diferente do Rio. Na Bahia você sabe quando entra, não sabe o que você vai fazer e nem sabe quando sai. Naquela época era assim. Né? E aí eu fui, então, iniciado para o Shogun, que fez agora, no dia 24 agora, de janeiro, 40 anos de iniciação. Essa é a minha entrada. Isso que eu estava vendo aqui. Com essa parte da religião, com essa parte de orixá. E faz já é uma outra história, mas é com essa parte aí. Babalaô é mais que babalorixá. Não, O que tem que ser para ser vamos babalaô? explicar para chegar lá. É o seguinte, aí é o seguinte, o babalaô é o pai do segredo. O babalaô é o pai do segredo. É o homem que abre o oráculo e que costuma dizer, na gíria mais popular, que ele faz o pacto com Deus. A sua iniciação é a iniciação daquele que vai ter acesso ao segredo do oráculo. Nada se faz sem consultar o oráculo. Né? Então, isso é um sacerdote, é o caso do Bambochê. O Bambochê era o sacerdote que vem justamente para dar autorização para raspar primeiro Oxum e dar o Meridilogum, que é o jogo de buzo. Né? Então, Babalaô, na hierarquia dessa cultura iorubá, ele está justamente neste lugar. Né? Toda a cidade você tem um marabá, um sacerdote de Fá, o rei não toma nenhuma decisão sem ter que se consultar a ele. Né? Nem o presidente da Nigéria, quando ele é iorubá, tradicional, ele vai ter que consultar, tudo, esse sacerdote, que tem a responsabilidade de condução espiritual e política do seu povo. Esse é um sacerdote milenar. Não é diferente do que era de Abraão a Moisés, se você observar. Né? Não é. Teve uma sincronicidade que eu te convidei, aí vi que semana passada você estava comemorando o 15º Infá. O que é Infá? O do Difá é que agora, no sábado, dia 13, faz... Porque o ano Iorubá, a semana Iorubá, ela é mais ou menos de 5 dias. Ela não é 7, é 5. Mas, na verdade, é 4, porque o primeiro é primeiro e último. Né? Você não tem aquela coisa sequencial, você não tem interrupção. Então, você conta o primeiro ano, o ano que você entra. Então, eu estou no 15º ano da minha iniciação de Ifá. Tanto que agora que eu estou falando com você, nesses dias estou falando com você, na Nigéria, porque eu não pude ir, todo ano eu vou à Nigéria. Já abriram oráculo para mim ontem. Ontem já fizeram o ebó, a oferenda. Hoje deram comida a Ifá, o meu Ifá, né? Ele invoca o meu Ifá lá, comida do meu Ifá, e amanhã vão fazer o meu bori. Mesmo eu estando aqui, porque eu não pude ir.
né? Os sacerdotes todos se reúnem e tal, porque é o festival do Meu Ifá, ok? Então, é o 15º da minha iniciação de Ifá. Mas por que isso é importante você observar? Porque quando eu vi aquele africanozinho que dizia que era o Exu Mirim, e depois, quando eu conheci o Bancole, que você conheceu, Bancole eu conheço ele, assim, é eu que põe ele no Brasil sem saber. Eu era subsecretário de Estado, os africanos vão conversar comigo, queria entrar uma bala no Brasil que eu não conseguia, eu dou uma carta e ele entra no Brasil e faz o jogo para mim. Depois de 6 anos eu nunca mais vi. Quando eu vou, que nós chamamos no candomblé, pagar a minha navalha, né, que é raspar o meu primeiro iaô, aí me Não, calma, lembro, tem que explicar. O que é IAO? É fazer, o tal do fazer. o que chama principalmente, popularmente de filho de santo, é aquele que vai Ah. raspar, ser iniciado, né? E Mas você isso é tem a que mesma coisa que bater cabeça? Não, não, porque você vai fazer o que se chama popularmente de fazer a cabeça, Ah, então. né? Fulano vai fazer a cabeça, digamos que é isso. Então, ele me liga, né? E vai falar comigo e tal, eu não queria nem falar com ele, de uma certa forma, e aí ele vai abrir o Opelê de Fá para mim, o oráculo, e vai dizer que eu tinha que ser iniciado. Mas o interessante é observar duas coisas. Primeiro que o Edinho Maragogipe, há 40 anos atrás, quando eu fui iniciado para Orixá, ele colocou todos os embaixo do santo no chão, o que representava o santo do santo, e põe um jogo de búzio. E com um ano de santo, que eu dou a obrigação de um ano, ele me pega o jogo e diz, tira da minha casa, isso leve e jogue. Então eu sempre fiquei com o jogo. Ele sabia que esse era o caminho que eu tinha. Assim como aquele africanozinho é Orumilá. Né? A gente chama Orumilá como um homem pequeno, né? Que foi interpretado de outra forma. Então o caminho se seguiu. E aí eu lembro que ele pediu para falar comigo, o Bancoli, depois de 6 anos, vai falar comigo, né? Justamente estava preparando para poder raspar os meninos, ia raspar na Bahia, porque não podia ser aqui e tal. E aí ele disse que eu tinha que ser iniciado. Aí eu disse para ele assim, mas aí ele disse para mim, escolhe aqui ou na África. Aquela coisa de abusado, né? Mas nome de Oxogano, diga assim, Ah, não, onde Fá quiser, você diz aí que eu vou. Aí ele disse para mim assim, é melhor o senhor escolher, porque aonde o Ifá determinar, o senhor, na verdade, vai ter que seguir. Aí eu vou, não sei o que veio na minha cabeça, a seguinte resposta que eu dou a ele. Aonde o meu Eledar quiser, eu vou. Né? É uma das coisas mais sagradas que nós temos. Aí ele vai, conversa comigo, vai embora. Aí eu ligo para a Marilene de Oxum, né? Aí eu digo assim, Marilene, você não sabe o que aconteceu? Aconteceu isso e tal. Aí ela diz assim, e ele riu, falou assim, claro, você deu a ele a resposta de um verdadeiro iniciado. Eu não sabia. Verdadeiro iniciado, por isso que ele riu. Aí ela passou ali, ficou quieta e tal, aí acaba ele volta e diz para mim o seguinte, seu Ivanilson, eu tenho que ser iniciado na Nigéria por no mínimo 20 babalaôs, algum mais velho do que eu na idade do meu pai. A idade do pai dele, o pai dele tinha 102 anos, estava vivo, 102 anos na época. E tinha sido os que eles tinham ensinado o Pierre Verger, a questão daquele livro E de folha que você tem. Aquele livro é justamente Bancole, com 13 anos, que o pai manda na floresta com o Pierre Verger. Conheceram ali com o Pierre Verger. Aí eu ri, aí ele disse para mim, e o menino de Oxóssi não vai virar na casa do seu pai de santo. Ele diz isso. Só vai virar se fosse na sua casa. E de fato, eu vou para a Bahia, iniciar um menino da Oxum, dar uma confusão com o menino do Oxóssi e tal, então confirmou para o Gão. Volto, aí eu descobri meu pai, como eu disse, 40 anos atrás. E aí eu digo, eu vou à Bahia, antes de ir para Maragogipe, eu vou em São Francisco do Conde e vou a Lagoinhas, que é a terra do meu pai, da minha família. E São Francisco do Conde também tem uma parte da minha família lá. Combino com eles que em janeiro eu vou fazer vamos fazer um almoço. Ia trazer meu pai, que estava justamente em São Paulo. Ele, umas tias minhas que estavam em São Paulo, iriam para esse almoço. Bom, volto, passo o Natal no Novo aqui, passo a mão nos filhos e nos netos e vou para a Bahia, tirar férias e vamos fazer esse almoço. E meu pai vai de São Paulo com a minha tia, Conceição, uma confusão do caramba, né? Mas vão. E quando eu volto, então, eu me preparo para viajar para a Nigéria. Aí quando eu vou consultar uma pessoa que eu tinha um apreço por ele, uma pessoa muito respeitável, que era o José Flávio Pessoa de Barros, que era professor da UFRJ, da UERJ, filho de São Jaime tinha uma casa de santo e conhecia bem a África. Quando eu digo para ele que eu vou viajar para a África e tal, aí ele me alerta dizendo assim, cuidado, Ivanir, você não vai, porque muitos africanos vêm aqui, né? Contam uma história, te leva lá como se fosse para a Baixada Fluminense, tu come carvão e tal, e nada vai acontecer.
Ele me dizendo, preocupado comigo. Aí eu fico irritado, digo assim, não, eu não vou viajar mais não. Aí ligo pro Daio, que você conhece, digo, não vou viajar mais. E aí entra nisso uma filha de Santo Minha de Iemanjá, que é a filha carnal de Marilene Dalchum, Marilene Formiga. Aí eu digo assim, ela, meu pai, você vai viajar? Então eu digo, não, eu não vou viajar mais não. Aí liguei, mandei cancelar as passagens, que eu já não ia mais. E aí eu digo para ela assim, não sei que vez, na minha cabeça, quando eu falei, vem cá, sua mãe está aqui, está em Magé ou está aqui no Rio de Janeiro? Não, minha mãe está aqui do lado, está na Famerja. Aí eu digo, liga para ela aí. Eu digo, Marilene, você precisa tomar uma, comer um bolinho de bacalhau comigo, comer uma coisa comigo e tal, muito irritada. Ela falou, vamos, vem aqui, babá, que nós vamos lá e tal. Aí fui, sentei com ela na adega Coimbra, ali na Lapa, e começa a desafogar o fígado, né? Xingando, falando e tal, e ela só me ouvindo, uma mulher da Oxum. Aí, quando eu acabei de falar, disse assim, escute bem o que eu vou lhe dizer, Ivani. Se você tivesse nascido na Nigéria, entre os 7 e 8 anos de idade, você seria retirado da sua família e tinha que viver fora da família. Isso aconteceu na sua vida, Ivani? Justamente o que aconteceu. Aí ela diz, e você, para poder ir, você tinha que fazer, o seu pai tinha que estar presente para autorizar. E parece que você acabou de fazer um almoço na sua família na Bahia, com todos os presentes, seu pai presente. Não é isso? Então, ela falou, então, signo de Fá acontece independente do seu desejo. Você precisa ir que você vai recuperar uma coisa que um ancestre seu deixou para você, só você pode trazer. Aí nisso eu chamo o Dai para conversar com ela, ela explica. Vani vai aonde lá? Em Obumochoca, que é uma área tradicional dos Yorubás, né, no estado de Oió. E aí naquela noite eu tive um sonho, né, que o meu Olô estava sentado na minha frente, eu junto com ele, num lugar que chama Areia, e ele dizia assim, fura o chão e bebe água. Aí eu ia, abria o chão com a mão, saia uma água limpinha e eu tomava. Aí eu entendi que o meu realidade é o seguinte, vá e confia. Foi isso que eu fui ser iniciado em Fá, que era o destino, que era o caminho que eu tinha que fazer. Ivani, o cristianismo tem Bíblia, o Evangelho tem Bíblia, os judeus têm a Torá. Não existe nada escrito sobre candomblé. Não tem um documento, alguma base do candomblé e da Umbanda? Primeiro, nós temos que observar que nós estamos falando de tradições milenares, vamos dizer, africanas. Né? No caso do Brasil, que chama de candomblé, é o queto, que é de origem iorubá. Você vai ter o candomblé de Jeje, que é de origem Fon. Né? Qual a diferença, já atropelando, entre candomblé e Você Umbanda? entender a África é uma vária diversidade que você tem. É você entender Angola, a Nigéria e o Benin, principalmente. Né? Mas, embora tenha esses grupos, né, étnicos em vários outros lugares, né? Em outros países, você tem ele espalhado. Porque o que foi feito de divisão territorial desses países africanos pelo colonialismo europeu não corresponde a onde os povos viviam. Então, muitos continuam em outros lugares lá. Então, é primeiro que eu tenho que observar isso. É uma tradição milenar que tem. Então, no caso, eu vou falar da perspectiva dos iorubás. Depois você observa que o sagrado é a palavra, não é a escrita. A escrita é depois. No princípio era o verbo, até a Bíblia fala. A palavra que é sagrada. A palavra que é sagrada. Então, o Babalaô é esse sacerdote. Exemplo, na era de Fá, para você ter uma noção, para entender, nós estamos no ano 10.064. Os hebreus, 5.700 e alguma coisa aí. Ok? Estou falando de povos mais antigos. E se você observar o Antigo Testamento, todo ali descrito é uma prática extremamente oral, porque ali tinha um oráculo. Ou seja, você, para falar com Deus, falava por sinais, né? Que é consultar o oráculo, ok? E faz as oferendas para agradá-lo. Melhor da sua colheita ou melhor da sua criação. Ok? E o Criador não aparecia para ninguém em figura de ser humano. Sempre foi em forças da natureza. Percebe? Então, é isso que nós seguimos até os dias de hoje. Mas E tem tá? um candomblecista e um bandista, são irmãos em festa? Não, vamos chegar lá. Essa é a primeira coisa que tem que observar. Então, essa é uma tradição milenar. Ok? Os hebreus vêm de uma tradição, inclusive dos Cush. Se você olhar o Antigo Testamento, tem um diálogo entre os Cush e os egípcios, né? Chamados egípcios. Não é só que o Abraão significa isso, né? Ele tinha uma mulher, Sara, e tinha Agar, que era uma egípcia, onde nasce Ismael. Ok?
A tradição, você consultava, e a Bíblia fala sobre isso, inclusive, você consultava a Deus por sinais, ou seja, pelo oráculo. Então, o sagrado é a palavra. O sagrado, então, esse sacerdote é um sacerdote escolhido, na verdade, né, pelo seu destino, ou por tradição familiar, como era o caso da família judaica, que eram os iniciados, ok? Quando vem a reforma e constantemente vem também a imprensa do Gutenberg, que você, na verdade, vai popularizar a Bíblia. Uhum. Isso não quer dizer o quê? Que a Torá tem a Torá falada e tem a escrita. E diz que os livros primeiro escritos é por Moisés, que é egípcio, um hebreu egípcio, um africano egípcio, que vem dessa tradição e que frequentou as altas escolas que se tinha no Egito. Ok? Então, essa ideia de usar a escrita, ela tem um poder na questão ocidental, na cultura ocidental. Né? Ela tem um peso por isso. Né? É a questão da instrução. Não é à toa que o pastor, o padre, vai se formar no seminário. Né? A tradição nossa é uma tradição de sabedoria, de experiência, de troca. Não é à toa que as nossas maiores sacerdotisas, muitas delas não tinham a chamada escolaridade, mas não quer dizer que não tinha sabedoria. Foram extremamente sábias. Outras conseguiram ter escolaridade, que é o caso de Mãe Stella, tinha escolaridade, né? De quem está hoje no Cantoá. Mas o que está em jogo aí é o Ocidente passou a valorizar a escrita, a instrução como valor. A academia trouxe essa história como se ela fosse o único lugar de poder, o único saber absoluto, a única verdade absoluta. Ok? Esses povos não. Não é à toa que eu vou te dar um exemplo aqui muito tranquilo. Exemplo, nós estamos aqui falando e sabemos que uma das ciências mais modernas é a computação. E a computação, ela é binária, ou não é binária? E ela tem Claro. 256 canais, correto? Digamos, ela é descoberta nos últimos 40 anos ou 30 anos, né? O oráculo de Ifá, ele é binário e tem 256 odus. Isso é milenar. Alguém se apropriou da sabedoria de alguém, levou para fazer um estudo, né? Transformou em outra coisa, né? E ganhou dinheiro, entendeu? Essa é a diferença central. Então, as pessoas acham que o fato de ser uma prática oral, de preservação oral, ela tem que ser desvalorizada. Mas isso é o debate que vem o que é o preconceito, o que é o racismo, o que é a intolerância religiosa, o que é você se colocar acima de qualquer coisa, né? À toa que você tem um presidente que fala hoje que o Brasil é um país de ocidental cristão. Olha o que ele fala. Né? Tem a ver justamente com isso. Só que nós estamos falando de sabedoria, e nem sempre você tem instrução, quer dizer que você tem a sabedoria. E assim foi a construção, né? Quando surgiu a questão da ciência. Né? Quando o penso, logo existo, né? Você vai, na verdade, desqualificando, e você vai desumanizando a esses povos. Por exemplo, você vai dizer que a África não tinha história, que a África não tinha religião, que não tinha cultura. Olha o que é dito. Né? Então, isso é uma construção que tem impacto na sociedade brasileira até hoje. Não só com relação às tradições culturais, não só com relação ao samba, ao jongo, tudo aquilo que vem dessa tradição, porque não são cartesianos, né? Essa é uma construção cartesiana que se faz, como vem com relação aos negros. Aí, independente se ele é evangélico ou não, ele vai também sofrer por isso. Observa como é que a maioria das vítimas meninas, que se você observar de crianças vítimas de bala chamada perdida, que nós sabemos que não é perdida, nas comunidades, são de famílias evangélicas. Isso quase ninguém fala. Qual é a postura da igreja evangélica na defesa dessas populações pobres que moram nesses lugares? Ok? Porque acho que a leitura da Bíblia, né? Ela vai a interpretação. E tem uma coisa interessante, que a Bíblia, ela é o que valoriza o sacerdote católico e tal, é a hermenêutica. A partir da hermenêutica, como se a hermenêutica é sagrada. E de onde vem a hermenêutica? Isso é um dado muito interessante de observar, que tem a ver com aquilo que o Hegel já dizia, com relação a desqualificar o saber africano. A hermenêutica vem de Hermes, né? Que é a palavra, entendeu? Tanto a hermenêutica jurídica, né? Toda a chamada hermenêutica e tal, vem de Hermes, né? Que acham que é grego, mas na verdade, se você for a fundo, vai ver que ele é egípcio. É um deus da palavra, é um deus pagão da palavra egípcia, percebe? Então, ele passa a usar a hermenêutica, só que a hermenêutica é a interpretação. Então, ele passa a fazer toda uma interpretação dentro de um contexto social, econômico, político, né? E de moral que eles têm, e aí você demoniza os outros, desqualifica os outros. Então, na verdade, é isso que tem a ver.
Mas não quer dizer que você está falando que é sagrada a sua fala. Porque, independente da sua fala de ser escolhido ou não, porque muita gente, de fato, pode ser escolhido, né, do ponto de vista religioso, mas tem uma outra série de leituras que você faz, sociais, culturais da sociedade, que cria essa confusão que nós estamos vendo hoje. Né? Então, é a partir do seu grupo que você cria a sua referência. Ok? Então, não tem nada, o Criador não disse para ninguém quem é que está certo e quem está errado. Essa é a grande questão, justamente essa. Você fala em nome dele, mas a partir do quê? Do que você estudou a partir da filosofia que o Hegel trouxe, né? E pegou a filosofia grega de Aristóteles, realmente na base de Aristóteles, como se fosse uma verdade, inclusive do ponto de vista cristão, porque ele estudou para ser padre, poder ser padre luterano, pouca gente sabe disso, ou não fala sobre isso. Então, mesmo na questão da construção cartesiana dele, né, ele falou a partir de uma lógica. Então, você observa que a maioria das palavras que os cristãos usam são palavras gregas, até porque os primeiros escritos sobre Jesus vão estar em grego, não está nem em aramaico, que era a origem dele, mas está em grego. Entendeu? Então, quando você pega ali, transfere, né, e junta, né, eu não estou dizendo nada contra o livro sagrado. Quem tem como livro sagrado deve ser respeitado e ser como sagrado. Mas o fato de você ter um livro sagrado não está te dizendo em nenhum momento que a prática dos indígenas, que a prática dos árabes, de quem quer que seja, na relação com o seu sagrado, seja inferior à sua. É esse que é o grande debate. Quando você me conhece, quando eu fiz a pergunta sobre a tradição oral e escrita, não é que eu acho uma que seja superior ou inferior. Mas é que eu acho que para quem está de fora, não tem uma referência. Por exemplo, vou voltar com a pergunta: qual é a diferença entre Umbanda e Candomblé? Tem vários, porque o Candomblé já é muito anterior à Umbanda. O Candomblé é uma prática que os africanos trouxeram e separou como se fosse uma prática espiritual, como se tivesse religião, porque não é nem religião. Porque se tu observar, o Candomblé você tem a prática social, cultural e espiritual, e de costume. Né? Aqui que virou comida de santo, né? O acarajé virou de Iansã, porque era de Iansã, mas é de todo mundo, é da comida do dia a dia. Você vai à Nigéria, se come no dia a dia, né? Das pessoas, porque não tem uma relação cartesiana como virou aqui. A gente, para se preservar, acabou construindo. A Umbanda, tem duas coisas que tem que observar. Uma coisa é a Umbanda de Zélio de Moraes. A Umbanda já existia antes de Zélio de Moraes. Tem vários registros, inclusive lá em Vassouras, que falam de um delegado que prendeu o pessoal que estava fazendo Umbanda. Isso no século XIX. A Umbanda de Zélio é século XX. Certo? A Umbanda de Zélio é século XX. A Umbanda de Zélio é um diálogo que é feito do kardecismo, uma crítica que ele faz ao kardecismo, porque o kardecismo não aceitava o espírito de africanos e nem de indígenas, né? São só doutores, não sei o que e tal. Tem toda uma base também racial ocidental metida nisso, e aí, na medida que ele incorpora o espírito, né? Justamente fazendo essa crítica, diz que então que acabou com das 7 encruzilhadas. E alguns estudiosos vão dizer até que era um espírito de um padre. Quem estuda Umbanda sabe disso. Então, a Umbanda, ela tem uma lógica mais cristã. Né? Não é à toa que essa é a Umbanda do Zélio, mas você tem a Umbanda do Tata Tancredo, que na verdade era um molocô. Né? O Tata Tancredo é que vai construir o Réveillon na praia. Né? Justamente ele vai fazer uma crítica chamada desafricanização da Umbanda. Então tem toda uma lógica aí, né, de diálogo, de disputa entre as práticas bantos, como era o molocô, como outras práticas eram, que chama das macumbas carioca, né? E que acaba ganhando um outro extrato, inclusive de classe média, que vai ganhar força nos anos 30. Estão na minha tese de doutorado, inclusive. Esse debate vai criar por aí. Mas você observa que a maior expressão popular que você tem, duas expressões hoje, agora, nesse período que nós estamos vivendo. Né? Nós saímos de uma, que é o Réveillon, que é criado justamente, no caso do Tata Tancredo, que leva o centro para ir para a praia. Você lembra que nos anos 60, 70, 80, até 90, né? Todo mundo ia para a praia, dar os pulinhos, consultar com o caboclo, levar uma flor, né? E vestir branco, isso ficou uma marca, né? Quem constrói são os umbandistas, mas liderado pelo Tata Tancredo, que era de Omolocô, né? Tinha uma tensão com relação que são... Tem duas coisas que eu tenho que avisar. Tem vários candomblés e várias umbandas. Você não tem uma única. Assim como você tem vários cristianismos. As pessoas acham que só eu sou cristão. Tem vários. Né? Então tem que levar em conta essa diversidade, que são coisas diversas. Mas então, aquilo que eu perguntei, mas são irmãos em fé, não tem nenhuma rivalidade. Não, nesse sentido, tem os seus conflitos, tem os seus suas questões, como tem também entre os cristãos.
né? Parece ter uma unidade pública e tal. O que dá a unidade é justamente a filosofia grega, né? Que criou a unidade a partir da questão filosófica, da metafísica, da relação com a metafísica. Né? À toa que a teologia é uma construção também intelectual e subjetiva, mas ela dialoga com a metafísica e não com a história. Né? Se você dialogar com a história, não vai ter muitos problemas. Então, digamos que existem vários grupos também umbandistas e tem conflitos, tem visões diferentes, só que tem uma questão que nos une num momento como esse, que é a perseguição histórica. Perseguição. Porque o candomblé foi perseguido na colônia e no império, sempre foi perseguido, depois é perseguido pela legislação. Observa que o Código Criminal nasce antes da Constituição Republicana, né? Nasce em 89. O Código Penal. E lá o artigo 156 e 157 já foi justamente criado para poder fazer a perseguição das práticas do candomblé, das práticas de saúde, dos herbalistas, né? Uma disputa que tem a ver com os médicos, ok? E vai ter também uma perseguição com relação à cultura, o samba, né? Essa galera toda vai ser perseguido por aí. E o interessante é observar que a Umbanda nasce, a Umbanda de Zélio de Moraes, no mesmo período que vai nascer o pentecostalismo. Porque o pentecostalismo também ele nasce de uma prática em Los Angeles, né, de um afro-americano, William Seymour, que era um afro-americano, que vai estudar no seminário metodista e, devido à segregação, ele não pode entrar na sala de aula. Ele vai passar toda a experiência dele justamente no corredor. E ele vai trazer a experiência do chamado avivamento. O que é o avivamento? Incorporar, receber o Espírito Santo. Então, qual a diferença do cara receber o Espírito Santo e o outro receber o caboclo? Percebe o mecanismo? Não, Porque a gente vai chegar lá na frente, porque acho que a perseguição vem. Vai trazer isso, né? Vai Eu, trazer isso. eu queria tratar isso mais lá na frente, porque acho que, na verdade, a intolerância vem, inclusive, de religiões, de princípios mais perto, né? Mas vamos falar. Mas o ideal, você tem que entender que ela é disseminada, inclusive no Brasil, porque os pentecostais nasceu com a experiência do William Seymour. Mas chega aqui no Brasil por duas vias. Primeira via de um sueco. De um sueco. A Assembleia de Deus é criada aqui por um sueco, por um casal sueco. Percebe? E os batistas, a turma da secessão nos Estados Unidos, que perderam a guerra nos Estados Unidos, muitos vieram para o Brasil. Os batistas vêm a partir dessa hora e com relação de escravo, com relação de escravocrata. Então, o que eu quero dizer é que essas construções religiosas, elas também não fugiram da construção social e política que o pessoal pensava. Então, por isso que virou, mesmo sendo uma religião, uma prática espiritual aqui criada por uma experiência negra, que chama do avivamento, né, não quer dizer que a sua lógica de relação com a sociedade brasileira, né, fosse diferente, pelo contrário. Né? E aí que você cria o hábito da demonização. Que todos os grupos, mesmo os reformados, que são criados ali no século XVI, XVII, XVIII, que são criados nessa esfera, né, da ocidentalização, né, e que legitimava a escravidão mesmo na Europa, né, quer dizer, com relação à África, você tinha que não era de Deus, porque eles tinham que ser escravizados. Né? E os asiáticos também eram levados nessa vibe aí. Mas no Brasil vai ser a mesma coisa que vai acabar acontecendo. E, por outro lado, você vai ter, a partir dos anos 70 e 80, justamente os neopentecostais criados pelos missionários americanos. Né? Essa galera, e uma boa parcela deles é ex-umbandista. Quem não conheceu o Didi Macumbeiro da suburbana? Né? As pessoas conhecem essa lógica, né? Então, essa galera vai criar uma demonização para justamente criar uma forma de você ter vergonha de ser aquilo que você é, né? E passar para o outro lado, porque você acha que vai ser mais aceito socialmente. Então, você tem isso muito, que tem uma questão que é social, né? Claro, você está numa área pobre, onde não tem serviço público, não tem uma série de coisas, entra uma igreja que ela acaba cumprindo esse papel, acaba acolhendo. Também a gente tem que observar que tem um acolhimento. O fato de você ter uma base negra grande ali não é à toa. Né? Não se trata de você querer criticar que o cara que é negro tem que ser candomblessista. Não acho que é isso. Ele vai escolher o melhor caminho que ele acha para ele. Né? A questão é quando você transforma, né, a sua prática religiosa, que é a partir... Quem são os teólogos que formam
e a visão que você está formado está totalmente diferente, né? E você acaba atacando a cultura dos seus próprios ancestrais, né? Que foi Não, a raiz por isso que eu estava falando, que vamos falar mais na frente da intolerância. A intolerância vem justamente de quem era mais próximo, né? E não de quem era mais distante. Vamos, você me explicar mais a religião. É, existe pecado? Não, para nós não tem pecado, para nós tem positivo e negativo. Para nós é equilíbrio. Tem É céu e equilíbrio. inferno? Céu e Essa questão inferno? maniqueísta, isso vem da filosofia grega, né? Isso vem não tem a ver com a gente. Na verdade, até às vezes alguma coisa acontece negativamente para você, para que alguma coisa seja boa na sua vida. O maior exemplo disso é o Zé Júnior, você sabe, você acompanhou, né? Um pouco ali a questão, entendeu? Então, às vezes o que vem de ruim para você é para você aprender, né? Quer dizer, para você poder compreender, ter resiliência, ter paciência, entendeu? Então não tem essa coisa do ruim. Essa ideia do demônio, né? Não tem a ver com a gente. O demônio, inclusive, é um oráculo grego chamado Demo, que o Sócrates, inclusive, era praticante desse oráculo, entendeu? E diabo é uma coisa da cultura judaica, não tem a ver com a gente, essas figuras, né? A nossa vida ela tem uma outra regência que não tem a ver com esse tipo de maniqueísmo. Por isso que não é muito fácil viver numa sociedade ocidental, como vem no Brasil, com essas práticas religiosas. Exemplo, as oferendas, né? Acabamos de ver um pastor agora que quebra uma, né? É por conta disso. Agora, o que ele esquece é que a Bíblia fala que o último sacrifício foi feito com o corpo, né? De Jesus. É o último cordeiro, entendeu? Percebe? Até porque o Jesus era hebreu, né? Jesus fazia oferenda, ele era hebreu. Então, é esse corte que se tem de uma forma ocidental de se ler, né? Que vai se consolidando essa civilização ocidental que acaba demonizando essas práticas e ela sendo reproduzida pelas pessoas e pelos sacerdotes. Tem céu e inferno? Para nós não, porque na verdade, para nós cultuamos os nossos ancestres. Como é que vai ter céu e inferno? Cultua ancestre, entendeu? Porque se tu vê na Nigéria, inclusive, é muito interessante, na Nigéria, quando um mais velho morre, que tem uma idade avançada, ele é enterrado dentro de casa. Né? Então, quando a gente faz nós temos uma lógica, é de onde leva você veio e de onde leva você volta. Né? Você veio da terra, você veio da mistura da água e da terra que virou a lama. Então, os judeus também pensam da mesma forma. Aí você enterra, entendeu? Mas não quer, e você faz a sua referência ao seu ancestral. Você tem forma simbólica de fazer o assentamento do seu ancestro. E você conversa com ele, você tem que falar com ele em alguns momentos. Em alguns jogos, às vezes, quem vai falar é seu pai, a sua mãe, se já estiverem mortos, que são seus ancestros. Os meus ancestros são eles. Não é o que está lá muito longe. Né? Então, e você tem uma noção na cultura iorubá que você é a continuidade, você não é indivíduo. Indivíduo é coisa do cristianismo que tem a ver com o liberalismo. Nós somos continuidade. Entendeu? Então você é continuidade, seus filhos são continuidade. Não é à toa que às vezes na família vai vir alguém que é parecido com aquele que foi, não sei o que e tal. Né? Então tem a ver com isso, é continuidade. Você não é um indivíduo, você faz parte de um processo. Não é à toa que o oráculo existe por isso, porque você vai ver alguma coisa que você está passando hoje, tem a ver com a sua ancestralidade, tem a ver com alguma coisa lá atrás. Na medida que você abre lá atrás para ver naquela situação, aí o que o Itan de Fá vai dizer isso. O que aconteceu naquele período e como é que saiu dessa situação naquele período. Aí que vem as orientações. Né? Então é uma coisa circular, não é uma coisa de início e fim. Início e fim tem a ver com isso. Morreu, acabou. Entendeu? É uma coisa que ela é circular, ela tem continuidade. Isso não é a mesma coisa que reencarnação. Acredita em reencarnação? Não, porque para nós. Mas tem reencarnação? Você tem um retorno. Acabei de ver duas situações. Então, se você vê alguém chamado assim, nos Iorubás, estou falando mais do que aquilo que eu conheço com os Iorubás, chamar Babatunde, é meu pai voltou. Ou Yatunde, minha mãe voltou. Isso pode ocorrer. Em todo momento que alguém vive muito, 80, 90 anos, e fez uma coisa muito boa para aquela família, para aquela vida, existe um desejo que ele volte. E ele volta na família, ele não volta gato, nem cachorro, nem vaca, nem volta em outro lugar. Ele volta naquela família. Então, geralmente, quando nascer um neto, né, naquele período alguém engravidou, naquele período que foi, está trazendo ele de volta. Né? Acabei de ver um caso agora na Nigéria, da família de Fá que eu pertenço, num Arabá que acaba de voltando. E o menino faz essa declaração, que o pai dele, o avô dele dizia
quando ele falava e tal, já velho, com quase 90 e poucos anos, quase 100, e o avô dizia, ele dizia assim, não, o senhor vai me deixar e tal, ele dizia assim, não, eu vou lá para poder ficar um pouco com os nossos ancestros, eu quero ver os meus ancestros, então depois eu volto. E aí nasceu o filho dele agora, quando o oráculo vai ver, é a volta, que quem determina isso é justamente o oráculo. Os sinais mostram que aquela pessoa voltou. Não tem a ver com reencarnação. É Ivani, fazer... você está explicando que vocês estão na estrada há muito mais tempo que o cristianismo. Aí tem os orixás, aí fala, São Jorge e Ogum, Santa Bárbara. Quem estabeleceu essa ligação ou não tem nada a ver? Não, essa ligação não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Na verdade, não tem nada a ver, não. É mais fácil a Santa Bárbara ser de Ansan do que a Ansan ser Santa Bárbara, né? Mas, na verdade, o que tem a ver aí é o diálogo que existe, né, do sincretismo com a Igreja Católica. Porque tem que observar o seguinte, naquela época, tanto na colônia como no Império, a Igreja era o Estado. A Igreja era o Estado, Está certo? quase está correndo um risco de virar no Brasil também. Então, eles não podiam professar a sua fé religiosa, da forma religiosa. E se esquecem que, geralmente, nas festas dos santos católicos, era quase que feriado. Né? Em alguns lugares, tudo era um feriado. Então, era o único momento que a pessoa podia invocar aquilo que ele acreditava. Então, quando se perguntava, dizia, não, é Inhaçã, estamos fazendo festa para Inhaçã. Né? Então, esse sincretismo ficou. Ah, entendi. Era para disfarçar. Agora, ele é muito mais forte, aí sim, na Umbanda, a partir de Zé de Moraes, porque, no fundo, o kardecismo é cristão. A diferença que ele tem com o outro cantor cristão católico é que reencarnou ou ressuscitou. Esse é o debate ali. Ok? E tem a questão dos espíritos. Então, mas né, das almas dos que foram, né? Que você invoca e acaba conversando. Então, tem que entender nesse contexto. Agora, no caso da Umbanda mais popular, né, Umbanda mais anterior, né, ou do próprio Candomblé, não é à toa que, se você observar, a maioria do pessoal na época da século XVIII, XIX, se cria as irmandades. Era o diálogo que você tinha, as irmandades católicas, é totalmente diferente. Né? Você tem a Irmandade da Boa Morte, que é um culto às senhoras, né? O segredo das mulheres. Entendeu? Então, a Igreja Católica está ali e tal. E mesma coisa São Jorge. Você vê São Jorge hoje, eu gosto muito de ir a São Jorge, todo mundo vem falar comigo. Eu digo assim, mas vem cá, e todo mundo está com a guia do Ogum no pescoço. Né? Eu digo, vem cá, tu está louvando São Jorge ou está louvando Ogum? Não é à toa que quando a Igreja Católica queria acabar o culto a São Jorge, né? Ia dar confusão, porque ele é popular. Porque eu nunca vi que São Jorge, que eu saiba, não come feijoada, que come feijoada é uma que o pessoal oferece para algum, entendeu? Então, esses diálogos, né, eles são muito importantes e isso mostra a sabedoria desses povos, né? Como é que eles passaram a dar com essa ligação. E é de respeito, inclusive, né? Na verdade, de respeito. E o maior exemplo disso é aquele menino que você viu lá, que estava assumindo uma responsabilidade Uma cerimônia linda. milenar, entendeu? O tataravô dele, porque na verdade a avó dele é que era a bisneta, né? Que o pai dela era neta. É de Bambochê. Você sabe onde está enterrado Bambochê? Lá. Na igreja do Rosário. Lá na Bahia. Você vai lá na Bahia, a igreja do Rosário no Pelourinho, ele está lá, enterrado lá. Entendeu? Isso é maior e foi o maior sacerdote que nós tivemos, né? Não estou querendo resolver uma questão pessoal, mas por que Exu Caveira tem uma má fama? Eu adoro esse Exu Caveira, eu tenho santo, sabe que eu não sou religioso. Assim, eu agora estava no meu escritório, quando estava no meu quarto, algumas empregadas diziam que não iam entrar porque tinha o Exu Caveira. Ele é do mal? Não, porque na verdade, esse culto ligado ao cemitério é um culto dos bantos. Os iorubás não têm esse culto, né? Tem uma prática totalmente diferente. Não é à toa que o Exu Caveira é muito mais Mas ele é do mal? Não tem Ele nada a ver com o mal. É uma referência à ancestralidade também. É que virou Exu aqui. Como você acabou criando como se Exu fosse uma coisa do mal. Diabo, né? Quase associado ao diabo. A diferença na Umbanda é que Exu para nós é orixá, ok? Já o Exu na Umbanda é de quem já viveu. O Zé Pilintra já viveu, a Maria Padilha, né? Como se fosse um culto popular a Egum. Que a gente faz o culto a Egum diferente, né? Mas não quer dizer que é melhor ou pior, quer dizer que são cultos diferentes, que são feitos diferentes, uma forma de reverência totalmente diferente.
Então, o Exu Caveira dão a ele ligado ao Baloaê, como se tivesse ligado à questão da terra, que o Baloaê está ligado à terra, né? E as pessoas acham que nunca é ruim. É igual você achar que o Baloaê ele é ruim porque ele tem a ver com o controle da peste. Muito pelo contrário, entendeu? É o médico dos pobres, né? A gente sempre diz isso, como qualquer orixá. Porque o que, que são os orixás, ou o que, que são os voduns, o que, que são os inquices? Que tem a ver justamente com essas tradições. Tanto banto, são forças da natureza ou um ancestro divinizado, né? É a água, o ar, o fogo, né? E a terra. É disso que nós estamos falando. É o princípio da criação, é aquilo que o Criador criou primeiro, né? É isso que Você me deu entender. aquele livro, o Nagô e a Morte, né? Agora é a É uma morte. coisa muito interessante. O elemento branco, o elemento Sim. preto e O o vermelho. 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 Né? Tudo É é o isso, axé. né? O que é o axé? Por que que joga e por que que dá? Você tem que tomar um banho de erva, ou se você tem talvez até que fazer uma imolação. Porque tem a ver justamente em devolver a você essa energia, porque ela está toda em você. Mas isso só quem diz não é a sabedoria africana. Os médicos é a mesma coisa. Você tem em você, você tem o axé vegetal, mineral e o animal, não é isso? Uhum, E o uhum. que são os remédios? É a mesma coisa. Você tem mercúrio, tem não sei o quê. É só Verdade. entender. Agora, uma coisa cartesiana que você passou a fazer e sintetizou, por que que para nós a natureza é importante? A gente não pode agredir a natureza. Porque todos esses elementos que estão em você estão na natureza. Você faz parte da natureza. Você não é a parte da natureza, né? Você faz parte. Então, ter esse equilíbrio, ele é fundamental. Então, tem coisas que um banho de erva vai resolver. Vai fazer você ganhar energia e ir embora. E tem momentos que não é um banho de erva, né? Outras coisas que vão acabar tendo que entrar. Por isso que tem uns 3 tipos de axé, que são energias vitais. Está se falando de energias vitais. Não é diferente do que fala a medicina. Só que do ponto de vista cartesiano, né, e é muito engraçado que se você usar essa sabedoria, né, do conhecimento das ervas, da planta, dos minerais para poder regenerar, isso é muito menos efeito colateral do que você toma com relação ao que é sintético, entendeu? E aí é o Não dá debate. dependência. Não dá dependência. Aí o debate que se trava tem a ver com isso, né? Então por que que você demoniza essas práticas? Né? Ela não é à toa que ela está demonizada, porque no fundo alguém tem lucro, né? Você tem que ter uma série de outras coisas sintéticas para poder atender a todo mundo. E como cada um tem uma dinâmica diferente, uma dinâmica na relação com a natureza, por isso que às vezes a Xangô é fogo, né? Aí se for o Baloaí é terra, né? Foi Ançã é vento, né? Então depende muito do que você vai harmonizar. E os orixás são isso também. Ou um ancestro divinizado, que é o caso de Xangô, que foi um rei, né? Eu estava outro dia entrevistando o Ricardo Petraglia, que é um militante canábico, e é que ele me mostrou o lobby da indústria farmacêutica contra a produção própria, individual de maconha para fazer o canabidiol, que vai virar um remédio caríssimo. Sim, sim. O capitalismo sempre embola o meio de campo. Né? Então, mas isso é lá desde o início. Se você observar essas práticas tradicionais, né? Mesmo da nossa avó, eu digo assim, a avó antigamente era o chá, né? Não, não sei o que, toma o chá, entendeu? Você então vai ali na rezadeira, entendeu? Porque é muito interessante observar que essa sabedoria ela tem a ver com o que é o seguinte, você tem matéria e espírito. Essas coisas têm que estar equilibradas. Se não tiver equilibrado, você vai ficar doente. A doença tem a ver justamente com isso, ok? Não é à toa que às vezes eu sempre brinco que nasce numa família, né? Até uma família bastarda, nasce uma criança, aí vai no médico, o médico vira para cá, vira para lá, não acha nada, né? O médico, não, não tem nada. E a criança continua doente, com aspecto de doente e tal. Aí leva no padre, o padre benze, batiza, vai para lá, vai para cá, não resolve. Aí leva no pastor, não sei o que e tal. Aí é empregado doméstico, diz assim, ó, lá na minha comunidade tem uma senhora lá. E tem sempre alguém na família que compra briga, né? Não é todo mundo que compra, mas tem alguém que compra, né? Aí chega lá, você encontra uma senhora com um pano amarrado no pescoço, masticando um fumo, né? Aí olha para a criança, fulana, vai lá e pega a árvore, não sei o que e tal. Pega a folha, não sei o que e tal. Fulano, pega a água e tal. Vai lá, pega a criança, pá, 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 vira para cá, vira para lá, diz umas palavras e tal, a criança sai boazinha. Como é que você explica isso? Entendeu? É por isso que se desqualifica essas práticas, por isso que você vai demonizar essas práticas. Entendeu? Porque ela não é uma coisa só cartesiana, que vai olhar só um aspecto da vida daquele indivíduo. Não tem a ver com isso. Você Não. é matéria e é espírito, entendeu? Não é uma coisa. E a Shakespeare, medicina moderna está chegando a essa conclusão agora, né? um dos maiores representantes da cultura da civilização ocidental, Shakespeare, já dizia:
há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Ainda no capítulo, digamos, da má fama, despacho. Você tanto pode fazer despacho para algo que você deseja, mas você pode fazer um despacho para fazer mal a outra pessoa? Não se trata que você vai fazer mal para ninguém. Se trata que eu, para poder fazer o bem para você, para te proteger, essa energia vai voltar para alguém. Está fazendo mal para você. Porque também tem gente que reza para o mal, que bota o joelho e reza para o mal. E depois, se você observar, não tem uma religião que faz mais mal do que... Não é a nossa que faz mais mal para as pessoas, para o coletivo da humanidade. Não é. Não é essas práticas milenares. Não são. Essa prática milenar não pede guerra. Pelo contrário. Quando você fala de guerra, você fala de disputa, de alguma coisa. O que é comum é, exemplo, você está vendo uma situação difícil, alguém quer te atrapalhar, não sei o que e tal. E aí, ao te revigorar esse axé, essa energia positiva, ela responde. Porque nós somos de uma prática, um babalaú, a gente não pode fazer mal para ninguém, a gente não é feiticeiro. É um outro sacerdote, entendeu? Mas, na verdade, às vezes acontece isso. Aí as pessoas vão achar que é um mal. Ninguém faz mal para ninguém. Até porque você não, pelo código de ética nosso, pela relação de ética, você não pode fazer. Você pode, às vezes, ser perseguido, às vezes ele quer te dar rasteira, quer aprontar e quer acontecer, faz não sei o que e tal, com todas as estruturas de poder que eles têm. E não conseguem fazer. Porque são estruturas muito racionais. Né? E tem coisas que respondem muito além da racionalidade, muito além da instituição. Você está lidando com outras energias e com outras forças. Então isso pode ocorrer. Agora também tem gente que reza para o mal, que eu sei, né? Entendeu? Claro. Entendeu? É como tem gente que reza para o bem. Né? Eu aprendi uma coisa com o pessoal que cuida de Babá Egum, de culto de ancestre, e vi isso. Né? Do sacerdote dizer assim, você vai na igreja, vai naquela mulher que usa preto, que usa o terço, pede ela para rezar uma missa de terço na intenção disso, disso, disso. E eu vi acontecer. Será que ela sabe o que ela está fazendo? Não, mas ele sabe que aquela energia invocada a partir dali dá um resultado. Quem me disse foi um Babá Egum, da cidade de Itaparica. Domingos, os mais velhos nossos conhecem ele. E achei a pessoa que eu queria achar. Você vai lá e faz isso, entendeu? É isso que eu devo dizer. Não tem os mistérios, né? O Babalaô é isso, é o pai do segredo, né? Ele sabe lidar com essas energias. Mas não pode usar seu benefício, ele não pode usar seu bel prazer. Ele não pode, qualquer diferença que você tenha com alguém, você vai resolver, né? Ok? Não é isso. Agora, se for brincando aqui a briga de Abó, já estava lá em Caim e Abel. Vai lá em Caim e Abel que você vai ver o que aconteceu. O João Saldanha, ele falava que se Macumba resolvesse, acho que era João Saldanha, se Macumba resolvesse campeonato, Bahia e Vitória acabava empatado sempre. Agora, não brinca, porque a energia, você pode, às vezes, não ser candomblecista nem umbandista, e você pode ter ela com você. Eu conheço pessoas cristãs que jogam a praga é uma desgrama. A senhora que joga a praga, viu? A minha avó abriu a boca, ou a minha tia, não conhece esse negócio da família? Ela falou, Deus me livre, porque é o EFó, é o poder da palavra. Então, isso não está só nesse circuito. Às vezes as pessoas não estão nesse contexto, mas ela traz para a ancestralidade essa força. Né? Ó, não vai não, porque vai acontecer não sei o que e tal. Entendeu? Então, você tem, tudo quanto é lugar. Você está no ser humano. Ele traz com ele isso, independente dele seguir a religião A, B, C ou D. E a maldade é uma coisa do caráter das pessoas. Né? Encerrando aqui o meu tutorial, você para se converter ao judaísmo tem que aprender Ídis, tem que ir para Israel. Eu acho que para se converter ao catolicismo é mais fácil, basta ser batizado e tal. Se eu resolver me converter a Umbanda, basta eu querer ou tem que ter algum... Umbanda, você pode procurar uma casa de Umbanda que eles vão saber se você está no estágio de ser, eles chamam de desenvolvimento, desenvolver ou não. Umbanda tem essa... Ou seja, não depende da vontade própria. Ela é mais aberta. Até depende. Você pode botar roupa branca ali e tal, até desenvolver. O candomblé é diferente. Eu costumo dizer porque são religiões iniciáticas. Eu costumo dizer que iniciação não é para quem quer, para quem é escolhido. Ok? E de mais a mais, você pode até ser iniciado, mas não quer dizer que você é escolhido, que você vai seguir. Tem gente que entra e sai, por quê? Porque as pessoas trazem essa ideia do pragmatismo, que é muito comum na prática cotidiana nossa. E é uma prática que, no fundo, você tem que estar submetido a uma conduta. Você não faz tudo o que você quer. Você faz aquilo que é conduzido a fazer. A minha história de vida é uma história muito interessante nesse aspecto.
até o que eu vivo hoje, né? Acabei de sair de um Covid, 13 dias, sequela muito pouca, né? 13 dias no hospital, né? Eu entrei lúcido, né? Firme. Antes de eu ir, eu liguei para a Nigéria. Antes, um dia, né? Eu já não estava bem, não sei o que e tal, porque primeiro eu fui, tinha 25% só do pulmão. Aí eu já não estava bem, e tal, liguei para a Nigéria, Sabia. abriram o oráculo, fizeram o que tiveram que fazer no oráculo. Eu ainda antes de ir, tive que fazer uma coisa em casa e depois eu fui para o hospital. E fui lúcido, tranquilo e senti as energias, tudo aquilo que nós fazemos, né? Várias pessoas de outras religiões cuidaram de mim. Um menino chegar e dizer assim, olha, eu sou evangélico, mas tenho o maior carinho pelo trabalho que o senhor faz. Eu tenho que fazer para o senhor sair daqui que o Kleber Lucas vai gostar. Havia um outro que dizia, eu sou católico. Uma enfermeira teve um acidente da filha dela, que jogou para o alto, disse, não, calma que vai dar tudo certo. Eu ali, a médica dizendo que queria vir falar comigo depois, que eu saísse, não sei o quê, por causa da filha dela. Entendeu? Mas todo mundo cuidando, né? Aquela energia, e o também que sem religião, né? Uhum. Não, sou o cara do movimento. Entendeu? Assim, eu vi tudo aquilo que nós construímos, do bem, ali presente. Né? E todo mundo rezando, pedindo, várias religiões, o pessoal que faz parte da comissão, não sei o que e tal, você sentiu aquilo ali presente. E ali dizendo, e saí em 13 dias no CTI, saí bem, né? Quer dizer, um pouco ainda mal para casa, porque não andava direito e tal, e sobrevivi. Né? Aí quando eu saio, recebo o quê? Porque tem isso, e faz isso, toda vez que você passar por uma situação difícil, alguma coisa boa vai acontecer. Aí Uhum. eu saio, recebo a notícia primeiro, que meus 2 filhos do meio passaram para o mestrado, né? Um Nossa, que pai que beleza. passou isso que eu tive, você imagina, né? É uma vitória bom, e que eu passei também para professor lá na UFRJ, no programa de História Comparada. Então você imagina um filho de prostituta, que a mãe disse que ia ser doutor e virou professor na UFRJ no programa de História Comparada. Quer dizer, não é um Sensacional. caminho muito fácil. Agora, isso só acontece quando a sua ancestralidade, o caminho que você trava, apesar de você passar por muito percalço, você quer reagir de uma forma que não é apropriada, que você tem que dar conta disso. Você vê como é que eu cheguei até você e como é que a coisa mudou. Né? Entendeu? Eu digo assim, como é que eu sou quando... Agora eu acabei de ter reunião com o atual que está lá. Falei muito do trabalho, né? Até com você, até que nível chegou, depois que você saiu, o que, que aconteceu, e agora ele conversando comigo, ele falando, não, vamos, não sei o quê. Entendeu? Você conversando com essas pessoas, eu acabei de ter uma reunião com a Federação Israelita muito boa, sobre a pauta da comissão. Teve uma agora com a direção da Globo, né, da comunicação, com uma pessoa que está na comunicação, o Manuel, e agora vou ter com o cardeal, quer dizer, como é que eu converso com essas pessoas, e às vezes embaixo, pessoas da própria religião trabalham contra, porque a vaidade, a mesquinharia, né, a disputa, o despeito, isso é do ser humano. Entendeu? Isso não é Antes da gente chegar na intolerância, é a última sobre a religião. Até nessas religiões que são mais intolerantes em relação às de matriz africana, acho que pode curar Covid com água benta, com reza e tal. Qual é o papel da ciência? Não... Nós só somos ciência. Acabei de dizer para você que nós somos as forças da natureza. Uma coisa é o que o cartesiano. A gente cuida do que tem que cuidar e vai no médico cuidar do que o médico tem que cuidar. Não tem essa coisa de separar uma coisa da outra, né? Ainda mais eu como acadêmico, né? Não tem como, mas mesmo assim, mas no geral é isso. As pessoas, o espiritual, ele pode lhe dar força para você sair de uma situação. Mas você querer manter as pessoas na ignorância, né? Ou por mesquinharia ou por dinheiro, que no fundo às vezes é isso que está por trás, né? É muito ruim. Nós não. A coisa que a gente abre o oráculo vai dizer assim, ó, é isso, 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 também procura o médico. Agora vamos fazer isso para você poder ter um caminho melhor para poder sair melhor. Ou até tem coisa que a gente faz o seguinte, ó, vamos limpar a vista do médico. Porque às vezes você está numa situação, o médico não sabe achar, né? Porque aquele negócio de procura para cá, vira para lá, vira para cá, então vamos limpar a vista do médico. É para o cara olhar logo e dizer assim, ó, o problema é esse. Né? Então é isso, mas ninguém exclui. Então, lidar com a sabedoria, como não é cartesiana, todas as áreas da ciência, eu acabei de te dizer aqui o oráculo, o quanto ele é matemático. Né? O quanto ele é um cálculo matemático, né? De composição. Então, essa cultura toda nossa está ligada a isso. Tanto que IFA, você tem que ter uma formação intelectual, porque você tem que aprender a fazer as fórmulas, tem que entender a propriedade da planta, porque você pode mexer com uma planta errada, que não é para mexer naquilo que manda, né? Tem planta fria, tem planta quente, tem da água, tem da terra, tudo isso nós aprendemos. Então, isso é uma ciência, é da biologia.
Né? Explica aí. É quase Então, uma alquimia, né? É uma então, alquimia, né? é o que era a alquimia antes. O que foi a ciência? Se tu observar ali no... A ciência, ela nasce a partir da França, né? Depois da Revolução Francesa, você tinha uns chamados sábios, né? Você tinha uns sábios, né? No fundo é isso, é que você separa o conhecimento religioso, espiritual que se tinha das propriedades e transforma numa coisa como se fosse ciência, igual a questão da medicina, né? Ou a questão de você lidar com os minerais da terra. E por que é essa confusão até hoje? Que você acabou tirando além da conta. Você não tirou só para poder o bem-estar comum, né? Tirou por ganância algumas coisas e tal. Aí dá esse desequilíbrio. A pandemia tem a ver com isso. Alguém mexeu numa coisa que não tem sentido, a natureza vai te dizer. Né? Devagar com a louça. E observe como é que um vírus tão pequeno se torna tão inofensivo, né? Se torna mais pequeno do que ele. Um vírus. Né? Todo mundo preso, aí os que querem abusar passam o seu sufoco e tem que saber que negócio é esse, né? Tem que entender que negócio, da onde vem, e a ciência entra na história, como a sabedoria entra, né? Como, não, toma sistema imunológico, chá de alho com não sei o que e tal, essa sabedoria milenar, ela sabe do que é isso, né? Mas nós nunca vamos desconsiderar a ciência. O candomblé jamais vai, porque é sabedoria. Então, o divino, ele traz isso para você. Se ele trouxe para você uma capacidade de desenvolver um conhecimento, isso não é do demônio, não, isso é do bem, entendeu? Então, essa ideia de você achar que a água vai resolver sozinha, então, pode até ser que seja, alguém pode ter essa força de fazer isso, mas, na verdade, não vai atender a todos. Ivani, Eu acho que é uma ignorância muito grande. eu não ia perguntar sobre isso, mas tem uma pessoa muito nervosa perguntando toda hora se pode ter imagem do Zé Pilintra dentro de casa, como eu tenho do João Caveira. Isso é o João Caveira ou é o João Caveira? Pode ter, o João Caveira. Mas quem é o Zé Pilintra? Zé Pilintra é aquele do bonezinho. O Eduardo Paes. Do Eduardo Paes. Porque o Zé Pilintra, na verdade, ele vem da encantaria do Nordeste. Ele tem a ver com a encantaria do Nordeste. Mas tem alguma coisa a ver com o Exu? Tem alguma coisa a ver com o Exu? Não, ele veio primeiro da encantaria do Nordeste. Né? Ele vem da encantaria do Nordeste, né? Ligado à questão da natureza, né? Das ervas, né? Mais ligado a essa questão. E a encantaria do Nordeste, que é chamada Encantados. Né? Nós temos Encantados. Acabou entrando no Rio de Janeiro, trago pelos nordestinos que vieram para cá, e entrou na Umbanda. E acabou virando um Exu na Umbanda. Né? Ele virou um Exu na Umbanda. E observa que como ele se veste daquela forma meio marginal, de vagabundo, de malandro, né? Isso ganhou muita popularidade, ele é muito popular, entendeu? Tanto que quando o bispo mexe com ele, tu já viu tal. Até quem me perguntou assim, ó, o Zé Pilintra acabou revelando que o bispo era mais malandro, queria ser mais malandro do que ele. Porque, na verdade, é isso que acabou se revelando, entendeu? Eu não digo que é castigo, eu não vou dizer nada disso para as pessoas, no fundo não é isso que se insere. É que o cara agora todo mundo sabe o que é. A gente já dizia mais ou menos o que é, o pessoal não acredita, né? Ele achou que não sei o que e tal, agora está aí, encalacrado. Então, não é mal, é você revelar o caráter da pessoa, porque essas entidades, embora não tenha a ver com a minha prática espiritual, não tenha a ver com a forma como eu professo, mas não quer dizer que está errado, não. Naquele contexto ali, ela tem um sentido, aquele povo que de fato tem uma referência sobre ela, e eles falam muita verdade, as pessoas acham que não, mas eles falam verdade, entendeu? Não tem melhor nem pior. Então, acho que as práticas espirituais e religiosas, todas têm que ser respeitadas. Uma coisa é quando é instituição, porque você preserva a instituição. E, às vezes, se afasta um pouco dessa prática mais comum. Né? O que tem de gente... Se é verdade que tem muita gente da Umbanda, principalmente, mais da Umbanda até, mais do Candomblé, que virou neopentecostal, o que tem de neopentecostal que virou umbandista e candomblessista é muito grande. Entendeu? E o que tem na Igreja Católica chamada dupla pertença também é muito grande. Tem um cara que eu encontro com ele na igreja de manhã e à tarde ele está recebendo a vovó num centro espírita. Porque esse diálogo sempre eu estava em dúvida se eu ia falar sobre isso, mas assim, eu ainda estava na Globo quando eu comecei. A ideia era você abrir espaço para tudo que é religião. Porque a Globo só tinha uma missa ao domingo. Aí eu conversei com os acionistas, olha só, se tem um dia dedicado ao catolicismo, nós temos que ter vários e tal, e daí foi. E depois o apoio natural à Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Mas uma coisa que eu sempre pensei é o seguinte, vocês não tinham que trabalhar um pouco mais, estou me metendo, a autoestima, que no censo começou a aumentar a pessoa que se declara espírita.
Eu acho que, A nossa turma repetindo, tá aí aquela também. história, quando eu fui lá, olha, eu estou aqui no terreiro, mas eu não estou visitando. As pessoas têm vergonha. Não. Então tem por isso, porque é uma construção feita de que ser africano, ser da cultura africana, é a base do racismo brasileiro. Como é que você explica uma sociedade como Passa a pelo nossa? racismo. Passa pelo É, racismo. uma base como a nossa, né? Quer dizer, você de fato desqualifica. Tem a ver com racismo. Quer dizer, ou seja, quando você diz que o africano não tem cultura, não tem religião, não tem história, né? Isso é terrível. Você vê numa sociedade onde você não pode nem se colocar. A cor da pele já é uma encrenca no sentido da sociedade como ela te aceita, né? Ultimamente, com a história do movimento negro, tem conseguido levar mais ainda. Por que que você vai perceber que eu falo professor doutor Babalaô? Por que será? Eu lembro que quando eu estava para defender a tese, o pessoal dizia assim, mas tira esse babalaô daí. O pessoal dizia para mim, tira o babalaô, porque a sociedade é muito preconceituosa, não sei o que e tal. Eu dizia assim, olha, o babalaô, né, e o ser negro, de fato, é fogo. Mas doutor é obrigado a respeitar, porque você passou por todas as regras que a sociedade tem como conferências importantes. É só por isso que eu mantenho, não mantenho para poder ser diferente, até porque isso ajuda a autoestima da galera, do aluno, né? Você imagina um menino jovem do candomblé que é discriminado, então ele vê, não, tem um professor, doutor Babalaô. Então, tanto que o pessoal briga, que eu digo, não, põe, tem que botar o Babalaô nesse negócio aí. Né? Então, e o doutor para a sociedade, você fala de um lugar de poder, você está falando da academia. Né? Ninguém chega a esse lugar só porque brincou. Então, eu só uso essa denominação por essa razão. Para marcar, né? Para marcar, porque na Mas, verdade eu acho que mas assim, com todos esses títulos que tem, doutorado, mestrado e tal, você sofre preconceito pessoalmente? às vezes sim, as pessoas, apesar de ter um respeito a alguns e tal, em outros ambientes, você sabe que às vezes o cara ele aprendeu numa sociedade como a nossa que ser branco, mesmo o cara sendo inferior a você do ponto de vista de não ter os títulos Formação. que você tem, ele se acha que está acima de você, só o fato dele ser branco. Tem um cara que eu percebo nele, até quando faço alguma observação, ele parece que ele não sente, né? Ele acha que ele é o cara, né? Não sei o quê, entendeu? E você percebe que não. Você percebe que não, você não estudou o suficiente para chegar ali. Mas nesse lugar é natural as pessoas se colocarem. É muito impressionante. Que a sociedade ela tem esse valor eurocêntrico tão fortalecido como valor de civilização, né? A religião é que tem que ser cristã. O que está no Planalto diz isso o tempo todo. Então, quem está nesse lugar já se sente superior a você. Então, em algum momento, tem que lembrar que não. Tanto que quando você fala com a pessoa de igual para igual, ela diz que você é marrento. É muito engraçado isso, né? Às vezes eu vou falar com a autoridade de igual para igual. Não, aquele do chapeuzinho é marrento. Tu imagina, chega um cara lá de chapeuzinho e com roupa africana, que, né, por que eu uso só roupa africana? Porque não é roupa religiosa, isso é um costume. Né? Porque é muito natural as pessoas usarem o terno, acham que é normal. Né? E você lembra que você estava comigo naquele projeto do seu Senado, eu dizia isso, eu vou aparecer assim. Não tem que botar terno, não sei o quê, não tem sentido. Né? Então você está mostrando que tem uma identidade diferente na sociedade brasileira. Tem outras identidades. Isso é que tem a ver com a diversidade. Né? A diversidade ela tem a ver com isso. Eu não preciso me transvestir de outra coisa para falar com você, para ser igual a você, porque eu não vou ser igual a você. Você vai nos tratar de forma diferente. Então, o pessoal fica irritado é quando eu trato de igual para igual. Quando eu apareço assim, e é doutor, entendeu? E o cara às vezes fica nervoso, porque ele acha que ele está no lugar. E eu faço ele entender que não é isso. Né? Por que, que a relação com você ela foi tranquila? Porque nunca precisou disso. Né? A gente fala, você fala uma coisa, outro fala outra. O Nery, né? Algumas pessoas assim têm uma relação muito boa na sociedade. Né? É engraçado, assim, eu consigo conviver com a elite, com as feras, né? E moro na Mangueira. Né? Eu moro na Mangueira. E com o setor popular. Eu saio aqui na rua, o pessoal fala comigo e tal, e eu digo sempre isso. Então, mas eu gosto de que as pessoas respeitem. E o dado de eu estar trabalhando com essa identidade tem a ver com isso, que nem todo mundo pode se colocar nesse lugar dessa forma. Então, você tem o padre e o pastor. O cara já vai, né, tomar benção, não sei, o padre e o pastor. E o sacerdote de candomblé de Umbanda, não. Tem que ser camuflado. Entendeu? Não, então eu sou uma pessoa que tem uma identidade. Eu sou um religioso, sou um acadêmico, sou um militante, né, até mais até do que o próprio religioso. E é nesse lugar que eu me coloco. E um acadêmico. Então não dá para esconder. Né? Porque, de forma cartesiana, você vira só o doutor, porque isso é que tem valor na sociedade ocidental como a nossa. Não, eu sou tudo isso. Eu não sou cartesiano. Então você tem que lidar com tudo isso.
quer lidar com o Ivani, vai ter que lidar com tudo isso, entendeu? E aí, de acordo com o preconceito, o cara vai dizer, não, é marrenta, não sei o quê. Aí você observa os motivos que se tem para não conversa ou para desconfiança, né? É impressionante como tem a desconfiança o tempo todo, né? É do preconceito do cara, ele vai tratar disso em outro lugar, mas eu vou tratar ele de forma como tem que ser tratado. Ivani, eu até estava dando uma checada, mas até a Constituição de 88 abre sobre a proteção de Deus. O Tribunal de Justiça tem crucifixo atrás do juiz. Tem concessão de televisão para determinadas religiões, bancada religiosa. Nosso Estado é laico? Não, o Estado nunca foi laico. A laicidade em si, o discurso da laicidade também já é um discurso religioso. Quem primeiro vai falar em laicidade, não, quem vai dar a primeira ideia do que poderia ser laicidade, poderia ser, ainda não era, é justamente o Lutero, quando ele vai dizer, com a reforma, que tinha 2 reinos. Ele vai dizer que tem um reino divino, de Deus, e tem o reino dos homens. Mas os 2 são regidos por Deus. Essa é a lógica do Lutero. Ok? Se você for no século XVII, você vai encontrar o John Locke, que é o cara que vai fazer o primeiro tratado sobre tolerância, né? Ele vai fazer uma carta sobre tolerância, não um tratado, uma carta sobre tolerância, e ele vai dizer, por quê? O que ele está pregando como tolerância de diálogo, e vai falar da laicidade do Estado, é a primeira linha onde ele vai aparecer fortemente a questão da laicidade, ele está falando do quê? Ele vive na Inglaterra, um filósofo inglês, e ele está falando, de fato, dos conflitos entre cristãos na Inglaterra, né? Inclusive a perseguição lá aos puritanos, né? E ele tem que observar, as pessoas não esquecem, que ele já era calvinista, né? Então já tinha um conflito entre o pessoal lá, os anglicanos, entre os católicos, entre os presbiterianos, não, ele é que é presbiteriano, né? Mas os luteranos já tinham um conflito ali. Então ele vai defender um Estado onde esses grupos dialogam entre si. Essa é a ideia dele. Então não inclui aí africano, não inclui nada disso. E ele talvez, não é ele não, é o Voltaire que vai depois no tratado falar dos judeus, né? Que ele nem aceita, ali não vai nem colocar a questão dos judeus, ele não vai colocar a questão do judaísmo ali. Voltaire que vai colocar mais adiante. E é um detalhe importante observar que eles estão em pleno período de escravidão. Não falam nada com relação à escravidão, pelo contrário, desqualifica, né? E o Voltaire, inclusive, que é um grande baluarte, né, da Revolução Francesa, né, que vai fazer uma laicidade mais ainda radical, o cara era traficante de escravo, quase ninguém fala sobre isso. Ele vivia do tráfico. Mesmo? Ele vivia do tráfico negreiro. O maior meio financeiro dele é isso. Quase ninguém sabe sobre isso. Eu dou aula para os meus alunos e trago isso. Então, as pessoas entendem que nessa esfera da disputa da construção da laicidade do Estado, é uma laicidade ou uma mais radical, por conta depois os comunistas vão levar isso mais radicalmente, né? Ou do ponto de vista de você excluir esses outros grupos. Então, no caso do Brasil, é mais complicado ainda, porque você está falando na onde a igreja era o Estado, e quando sai para a República, ela ainda é hegemônica. Por isso, até hoje, tem essa questão. Então, essa laicidade é construída nesse diálogo. E quem são os homens que vão construir a República Brasileira, né? Quem são os homens que vão construir a máquina do Estado republicano, que vai construir o judiciário e tal? São católicos. Tanto que esta briga hoje, esse conflito hoje que está instalado no Brasil, todo mundo acha que é contra nós somos minoria, nós não somos religiões hegemônicas. A gente não pensa em economia. Porque as pessoas pensam que a reforma protestante ela só era religiosa, não é, não. Ela era religiosa, social, política e econômica. E até hoje é esse que é o debate que está instalado, né? Então que o liberalismo cresce a partir daí. E hoje a disputa central é justamente essa. É o quê? É entre os grupos evangélicos, vamos assim dizer, alguns mais calados, reformados, né? Que são minoria, né? A maioria são, na verdade, os pentecostais, né? E aliado aos neos, que querem um Estado voltado para isso. Quem vai pagar um preço com isso, por mais que nós podemos pagar com a nossa própria vida, né? Já foi assassinado um senhor na Ilha do Governador há 2 semanas atrás, não está nem podendo falar disso publicamente, foi arriar uma oferenda, é a Igreja Católica. A disputa tem a ver com os católicos, né? Não é à toa que eles usam... Desculpe, eu acho que quem vai pagar com isso, na verdade, vai ser a democracia, mais do que os católicos. E as liberdades, vai pagar por isso. Por isso que nós, mesmo eu minoritariamente, o que eu defendo é o Estado laico, a democracia e as liberdades. Mesmo sabendo que esse Estado liberal, essa laicidade, não nos atende. Mas nós temos que defender isso, porque a democracia ainda tem possibilidade de você ter diálogo amplo.
né? Você pode se aliar com outros setores. E observa que quando eu fui conversar com você em 2008, muito engraçado isso, eu lembro a data. Nossa, tem tudo isso? Você guarda a data? Foi em 2008 que o Biratã me levou para conversar com você e você topou, né, a ideia. Isso foi na primeira caminhada, percebe? Você observa que de lá para cá nós construímos. Para as pessoas que estão ouvindo, há quantos anos você faz essa caminhada? Explica o que é a caminhada, que nem todo mundo sabe. É a caminhada pela liberdade religiosa, uma caminhada que é feita todo o terceiro domingo de setembro, lá em Copacabana. Né? E chama a atenção de todo mundo, questão cultural. Aquele desenho que nós construímos, né? E que você contribuiu, você observa. 2008. 2008. Ele é hegemônico na sociedade de uma certa forma. Hoje, mesmo quem era contrário, né, ou que acha que é só uma questão religiosa, os setores que nós chamávamos a atenção do que ia acontecer, o fascismo, a ditadura, hoje está vendo isso, nitidamente. Não eram os partidos políticos que traziam esse tema, não era, muito pelo contrário. Os partidos, por razões eleitorais, fizeram acordo político com esses setores. Eles ficam irritados quando eu digo justamente isso. Né? Agora, se nós não dermos a mão para manter a liberdade, para que seja o Estado laico, nós estamos lascados. Então, o que nós começamos lá em 2008, na minha tese de doutorado eu falo justamente sobre isso, que é marchar não é caminhar, é justamente, vou falando sobre essa história, e vou mostrando que por trás da marcha para Jesus não é os fiéis que vão à marcha, mas os interesses das lideranças tem a ver com outra coisa, que não tem a ver com evangelizar ninguém, tem a ver com a questão da indústria gospel, né? O samba agora está vendo isso, que é o perigo, né? Se deixar, vai ter escola de samba gospel, entendeu? Você vai ter que fazer um desfile. Foi isso que o outro doido aqui queria fazer, o que saiu agora. Então tem que observar que essa reação, ela não é uma reação para ninguém se converter para ser do candomblé ou da Umbanda, não é isso que nós queremos. É só para deixar em paz, né? Deixa em paz. Mas para que a sociedade ela tenha uma liberdade que você pode dizer o que você quiser, não seguir o que você quiser, e você tem que ser respeitado por isso. Então, o debate hoje está ligado justamente nesse campo. Então, muita gente, mesmo no campo econômico, agora já está percebendo isso. Que tem uma disputa, que ela não é uma disputa religiosa, ela não é religiosa. Ela é uma utilização da religião para um projeto muito maior. Né? Eu estou aqui dizendo o seguinte, ó, em 2040 nós somos maioria. Vai ser uma lenha. Porque se você fosse uma... Eu digo o seguinte, eu não tenho nenhum problema de nenhum evangélico ser governador, prefeito, até porque já tiveram vários. Na década de 60, você tinha o Jeremias Fontes, lá no antigo estado do Rio, o Erasmo Martim Pedro, né? Também eram batistas, os caras eram, mas não trazia isso para a esfera pública. Governava para todo mundo, né? Governava para todo mundo. Para todo mundo. Então, o problema é quando você tem um problema que o cara quer governar só para ele e pega o Estado só para ele. Então, esse é um perigo que nós estamos vivendo e nós temos que ter esse diálogo com toda a sociedade. E aí é um grupo minoritário, né, justamente, que tem levantado essa questão. Eu digo para o pessoal, nós não somos maioria, nem vamos ser maioria nunca. Nem na Bahia, onde o candomblé tem uma expressão cultural forte de identidade, não vai ser maioria. Mas é um lugar que nós somos do acolhimento, né? Nós somos um grupo do diálogo e do respeito. E não é fácil lidar numa sociedade como essa e alertar a sociedade. O jornalismo agora já entendeu isso, né? Quer dizer, ou seja, bater no candomblé, meu amigo, é bater na liberdade de expressão, você está lascado. Não, foi sempre a ótica que eu defendi. Mesmo que você saia do caminho do religioso, que é garantido na Constituição, é liberdade de expressão. Essa que é a questão central. Eu não acho que seja motivo de desânimo, porque a intolerância no Brasil hoje está em todas as esferas, né? Virou o país da intolerância. Mas você acha que esses anos todos do trabalho do Comitê de Combate à Intolerância, a gente vem andando para trás, não? Não é que ele vem andando para trás. Eu acho que a sociedade que está tentando andar para trás, não é nem um trabalho nosso, a sociedade está olhando para trás, né? As relações, elas têm muita dificuldade. Eu acho que tem alguns aliados nossos que a gente teve em algum momento, né? Que acaba apoiando, tinha essa clareza, né? Essa clareza, né? E acabou saindo de alguns lugares, e acabou outros que tinham uma outra compreensão, e agora estão vendo que tem que voltar a isso, né? Eu acho que eu estou observando, na nova conversa que eu tive agora lá com o Manuel, ele entendeu isso. Ele falou, a nossa questão é o que seja a educação, respeito e diversidade. E aí? Né?
Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Então, a sociedade ela precisa entender que nós não estamos querendo só aparecer, como muita gente pensa, é natural. E quando você tem protagonismo, você está à frente ali, que também tem um revés, né? Exemplo, as pessoas esquecem que os caras, os traficantes evangélicos, podem mandar me dar um tiro. As pessoas não pensam nisso? Não, eu queria chegar nisso. As pessoas ficam falando do diabólico no afrodescendente. Tem agora facção traficante, se diz evangélica, e que está barbando. É Complexo de Israel. Explica Israel, isso, o que é isso. Veja bem, eu conversei isso, inclusive, com a Federação Inacreditável. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Já bem, eu falei Traficantes isso em nome de Deus. Chamei a Traficantes em atenção nome de Deus. com ele, dizendo para ele o seguinte, ó, isso é a maior propaganda antissemita. É esses caras, aquela bandeira lá e tal, né? Tem que ver Então, tem estrela, né? Estrela de Davi. Evangélico, estrela de Davi, traficante. Não, e acharam lá uma Torá, de um colecionador ainda, né? A polícia foi lá e achou uma Torá. Tinha uma Torá lá, inclusive. O cara chama de Arão, né? Irmão de Moisés. Mas o que eu digo é o seguinte, mas esse fenômeno, ele cresce, tem que observar duas coisas. Ele vai crescer nos anos 90, que vai começar, essa onda começa primeiro em Acari, depois ela vai para o Morro... Perdão, essa onda você está falando associação do crime com o Evangelho. Começa em Acari, né? Ali em Acari, nos anos 90. Depois ela vai para o Morro do Urubu, porque a gente sabe disso, é no Morro do Urubu. Depois ela vai para a Ilha do Governador. Depois ela chega no Lins de Vasconcelos. E, recentemente, chega em Vigário Geral, Lucas, Cidade Alta e na Baixada Fluminense. Ok? E tem que observar que nesse período, houve um período de um governo aqui no Rio que, para você ser promovido, tinha que ser evangélico. As pessoas esqueceram disso. Então, cresce também nos presídios. Entendi. As pessoas. Certo? E aí, até então, você tinha a pastoral operária, que era da Igreja Católica, e tinha alguns evangélicos, de fato, que faziam esse atendimento, mas era um atendimento totalmente diferente do que a gente está vendo. Aí passa a entrar mais enxurrado como um projeto natural e normal. E aí observa, por que eu sei isso? Porque tem pessoas que são presas, ex-aluno da FUNABEM, quando mandam uma carta para mim, quem traz é a pessoa evangélica. Então, a mediação dos evangélicos nesses espaços, ela tem uma mediação também na relação da religião. Observa que com toda a crise você não tem uma rebelião. Eu acho que não tem porquê. Que a comida está boa, não sei o que e tal, não, né? Porque você tem uma mediação aí, ok? E claro que tem a questão daqueles que, para ter um bom comportamento, né? O cara que quer bom comportamento, aí vai lá e se converte. Quando ele chega na comunidade, ele continua a mesma coisa que ele estava. Fora as relações também que tem nos espaços da própria comunidade, algumas pessoas da família, de outros lugares e tal. Então, é uma coisa muito complexa, muito maior do que as pessoas pensam. E tem as relações também políticas com relação a isso. Observa que isso virou curral. Você fizer um levantamento, um mapeamento, já disse isso, né, para saber quem são votados nessa área, você vai ver muito nítido. Porque mesmo as igrejas pequenas em algum desses espaços têm essas relações, né? Não dá para você generalizar, dizer que todos os evangélicos, não dá para falar isso. Ou todos têm essa relação, porque aqui na Mangueira eu vejo como é que a coisa acontece, falam comigo e tal, não dá para você generalizar. Mas que tem uma coisa aí que não bate, não bate. Claro que tem suspeita de lavagem, aí tem outra suspeita, né? Que se fala por aí, mas cada polícia resolver esse problema. Né? Tinha um grande jornalista da área de polícia que ele falava o seguinte: quem lava dinheiro, lava do tráfico, lava da igreja, não quer saber a origem, mas de certa forma acaba aproximando, né? Aproximando, então tem toda uma engrenagem aí. Agora é o seguinte, agora que isso é um perigo, esse é um perigo. É um perigo, né? Observe o que tem acontecido. Agora, porque a minha pergunta é, vai ter agora um desafio muito importante para a gente ver quem é quem. Eu acabei de receber hoje, né, uma notícia que saiu no Globo, se eu não me engano, mas deve sair amanhã, que a Marta Rocha entrou com uma CPI para investigar a intolerância religiosa. Boa. Na Assembleia. Vamos ver agora. Então, se os pastores, deputados, de fato não tem nada a ver, tem que assinar a CPI. Né? Eu acho que aí é que é a história, porque na verdade a gente não quer generalizar, não, mas é importante que essas esperanças do bem se coloquem. Né? Elas se coloquem.
Você viu agora, eu tive que me colocar com relação à questão do Big Brother, né? O que aconteceu dos meninos e tal, porque ali, inclusive, não é racismo religioso, é intolerância religiosa mesmo sendo negros, fazendo o que você faz e tal. E eu lembro de uma fala sua para mim, uma vez dizendo assim, olha, tu tem que tomar cuidado, porque na hora H, quando acontecer do seu lado, você tem que ver o que você vai fazer, porque você vai ter que se posicionar, não você perde a credibilidade. Então, eu disse justamente isso. Por mais que eu compreendo que está ali, que você, né, tudo aí, eu compreendo tanto que na conversa eu falei justamente sobre o acolhimento dos meninos, porque eu estou preocupado com o acolhimento deles, vou encontrar uma comunidade extremamente hostil aqui. Como é que vamos fazer o acolhimento desses meninos? Né? Mas erraram, entendeu? Não dá para dizer que não errou. Então, eu acho que eu tenho que ter essa capacidade. Não adianta eu proteger os meus, né, quando faz alguma coisa errada, e só bater no outro. Não, erro é erro, intolerância é intolerância, de onde ela vier. Então, nós temos que nos colocar de forma firme e segura com relação a isso. Então, é o que eu espero que o outro lado faça também. Tem muita gente boa, o Kleber Lucas, o Marco Amaral, que você conhece muito bem, né? O Neil, a pastora Luz Marina, que e até quem está do nosso lado apanha muito, né? Esses grupos, porque quem tem gesto de amor cristão aí é demonizado, né? É impressionante isso, né? Quem segue o que o Cristo falou, quer ter amor ao outro, é uma confusão. Os caras nunca apanhou muito. Mas eu acho que mas nós temos que insistir. Eu acho que nós temos que insistir nesse Com diálogo, certeza, nessa com possibilidade. Eu acho certeza. que é isso que vai salvar a sociedade e a democracia. As pessoas têm que entender que não é uma questão só religiosa. Ela dialoga com uma massa muito grande, nós temos que saber como vai dialogar com essa massa, né? Essa massa está num lugar de pobreza ainda, né? Eu acho que o diálogo com ela não é questão religiosa, é questão social. A gente tem que saber fazer uma fala social para que eles possam entender isso, porque eu estou chamando a atenção de que os vítimas de bala perdida, uma boa parte de ter sido crianças evangélicas, né? Tem que chamar a atenção de que há um descaso com relação, porque nos Estados Unidos é diferente, se você fizer isso, as igrejas saem para cima, porque as igrejas estão inseridas na comunidade. Né? Aqui parece que as igrejas elas estão na comunidade, mas não estão inseridas na melhoria de vida das pessoas da comunidade. Essa é uma grande diferença. E tem grupos novos negros, de jovens, que eu tenho visto, né? Evangélico, que tem feito um debate mais nessa direção. Eu tenho esperança, eu, pelo menos trabalho com uma esperança que está vindo aí. Eu ia puxar pela esperança, mas antes eu quero, para a gente encaminhar para o encerramento, voltar para a religiosidade. Tanto para Umbanda quanto Candomblé, primeiro eu nunca vi um ano ser regido por dois orixás, quero saber se é comum. E diz que é Oxalá e Oxum. Vou explicar. Não, primeiro, se é comum ter dois, e no caso de Oxalá e Oxum, se isso permite você fazer uma previsão em relação ao ano. Pode explicar o que acontece isso. Até porque eu não posso fazer previsão do seguinte. Pelo ano de Yorubá, eu estou no ano 10.064. O oráculo de Ifá, ele abre na Nigéria, na cidade de Leifé, no primeiro domingo de junho. Então ainda está regendo o ano. Isso é por isso que eu não faço previsão. Né? Porque eu sou obediente à tradição que eu sigo e eu não posso de arvorar ser maior do que o Arabá, que é o sacerdote, todo sacerdote que está na Nigéria. Ok? Então, primeiramente é isso. Quando eu usei no meu texto, foi um jornalista que me pediu, né, para fazer um artigo sobre isso, por que que é? E por que que é esse dado aí? Primeiro, na tradição da Umbanda, geralmente se usa muito o dia que vira. Então, como o dia virou de quinta para sexta, é dia de Oxalá. Então, dizem que é Oxalá. Como as pessoas, você vê o número do ano, que é 2021, dá 5. Então, 5 no oráculo dá Oxê. 5 é Oxum. Por isso que então, tem gente que acredita nessa forma. Então, por isso que esses dois orixás aparecem com muita força. Né? Essa é a primeira coisa. A segunda não existe previsão para o mundo. Porque você faz previsão para aqueles que seguem aquela tradição ou aqueles que são daquela comunidade. Exemplo, eu sigo a tradição de Leifé porque eu sou um babalô iniciado na Nigéria. Né? Então eu sigo. Não quer dizer que vai servir para todos. Serve como cuidado para nós. Mãe Estela já dizia isso, inclusive. Né? Tem uma fala dela que eu uso no meu texto que ela fala justamente sobre isso. Ela não pode ter pretensão de fazer uma referência de adivinhação para o Brasil, né, para o estado do Rio de Janeiro. Como? Vai fazer para os adeptos daquela comunidade aquilo que pode reger durante o ano. Por isso que eu nunca aceitei fazer previsão na televisão. Ah, Ivani, estou fora. Quem quiser fazer, que faça. Por isso que dá sempre rolo, se você observar bem. Né? Até porque quando você faz uma previsão, se você fizer o ebó, a oferenda, obviamente vai cortar alguma coisa e vai acelerar outra.
E não quer dizer que no decurso do ano outras coisas não podem acontecer, outras energias não podem entrar. Então é muita pretensão, entendeu? Você quer mesmo que seja para uma pessoa, Mas né? é muita honestidade assumir Então, isso, né? tô te falando, então eu não vou fazer isso nunca. Eu só consulto quem vem me consultar comigo, aí eu estou vendo ali a situação, não sei o que e tal. Então eu não posso fazer isso nunca. Claro que quando você é uma figura pública, né, e sacerdote, todo mundo gosta, né? Pede, né? Uma vez vieram pedindo, não, fantástico, não, estou fora. Porque a vaidade que leva as pessoas, às vezes, a se colocar de uma situação como essa, que não é bom para nós, para a nossa tradição. Mas nossa tradição não é assim. Tem tradição que é assim, que seja assim. Né? Então, às vezes, mesmo eu vejo no Facebook, não, porque vai regir. Eu te dou um exemplo, o pessoal que segue Fá cubano. Né? Aqui uma comunidade tirou no jogo deles, aqui no oráculo deles, um Odu. Já o Odu que saiu na. O que é o Du? Você vai falando como se a gente soubesse. É o signo que sai, vamos dizer signo que sai de Ah, representação que vai dizer qual é o destino. O Odu que saiu em Cuba é totalmente diferente, não é o mesmo. Então, se ele segue em Cuba, e aí como é que você faz? Correto? Aí você vai dizer que fez para o Brasil. Eu até posso fazer, em algum momento, uma previsão para o país. Pode, você pode fazer? Pode. Mas quem é o responsável? Você, porque na Nigéria, como é que acontece? É o rei de Leifé, que é o soberano dos Iorubás, né? O Arabá, que é o principal sacerdote, primeiro vai a ele, leva o oráculo a ele, e aí ele, em nome do povo, fala. Certo? E aí depois que, então, na madrugada, né, do primeiro sábado para o domingo, é que é aberto o oráculo. Aí sai vários odus, várias orientações vai sair para aquele. Aí depois ele vai no Palácio Real e vai falar para o rei primeiro. E foi o povo. Né? Aqui, ó, o presidente da República vai fazer o jogo, porque o responsável é ele pelo país. Entendeu? Imagina? Então, eu estou dizendo o seguinte: é esses cuidados que as pessoas às vezes não têm e cria como se fosse uma coisa muito séria nossa. Não é isso, não. Porque eu acho que quem faz suas adivinhações, que queiram fazer, que façam. Mas tem que ficar claro que as pessoas estão fazendo isso, né? Não tenho nada contra que eles façam. Estou dizendo assim que eu, Ivani, não faço. Não faço que ter uma tradição que eu sigo, ter uma norma, né, de conduta que eu tenho que seguir, que diz que eu não devo fazer isso. Por isso que eu não abro, não falo. Porque como o ano ainda está vigindo para mim, né, eu estou no ano 64, então somente o que o oráculo, o calendário iorubá, não é o calendário gregoriano, que é uma outra contradição das pessoas. é verdade, tá toda a razão. Não é gregoriano. Então eu não faço, não, eu estou fora. Entendeu? Então eu espero sair lá e aquilo vai me orientar e aqueles adeptos que, na verdade, que me seguem. Entendeu? Então não me peça que eu não faço o jogo do ano. Não faço isso. Uma coisa é alguém que me procura, quer saber como é que vai ser o ano, os cuidados que tem que ser para ela, aí é Para ela. diferente. Entendeu? Agora, essa coisa coletiva, nem na Nigéria, porque os iorubás é um grupo, os ibôs é outro grupo, tem uma outra forma, não sei o que e tal, mas vai dizer para o país. Ele vai dizer para os iorubás, ou seja, para aquela cultura, para aquele grupo, para aquela etnia, né? Como tem outros oráculos milenários que tem em toda a África. Né? As pessoas pensam que só tem em toda a África, o oráculo milenar fala para todo mundo. Né? À toa que o diálogo entre o Ocidente e lá, eu sempre brinco isso, né? Tá pensando que o casamento é o padre primeiro que fala? Não, primeiro é o tradicional, entendeu? Então, como é que é escolhido o nome? O nome é escolhido pelo oráculo, pela família, pelo mais velho da família, entendeu? Nunca se dá o nome à criança assim que ela nasce, ou é 7 ou 8 dias antes, se for homem, 8 dias, se for mulher, 9. Em alguns lugares até pode haver uma modificação. Aí você vai ao oráculo para saber o que aquela criança entrou naquela família, porque ela é continuidade. Por que ele entrou? E ela sempre está entrando para trazer alguma coisa para a família. Não é um indivíduo que você vai educar para não sei o que. Não é à toa que a educação, toda ela é coletiva. Então, são formas diferentes. Então, eu acho que lidar com o oráculo, tem que ter essas diferenças. Eu acho que não tenho nada contra quem faz, eu acho que quem faz continua fazendo. Eu, Ivani, não faço. E toda vez que eu tenho oportunidade que me pergunta, eu tenho que explicar também. Não vai por quê? Porque é vaidade ou a insegurança, tem medo de errar, ou não sei o que e tal. Não se trata disso. Se trata que tem uma conduta que eu tenho que seguir. Zanito, estamos encerrando. Eu tinha te encomendado nas palavras de despedida. O que você escolheu aí? Kossi Ewe, Kossi Orixá, no momento que nós estamos vivendo. Quer dizer, sem folha não há orixá. Sem reverência à natureza, sem respeito à natureza, não há orixá, não há vida, né? Não há continuidade para nós. Então, nós estamos sintonizados com a natureza. Então, respeitar o meio ambiente é fundamental para o momento que nós estamos vivendo. E é isso que eu espero a todos. Eu acho que todos têm que estar muito conscientes, né?
do que você insere dentro dessa coisa toda que o Criador nos deu, que é a natureza, que é a água, o ar, o fogo e a terra, né? E preservar esse equilíbrio. Se a gente conseguir preservar esse equilíbrio, manter isso, com certeza vamos ter uma vida cada vez melhor. Babalô, é sempre bom aproveitar a sua sabedoria, porque parte da religião e sempre chega na justiça social, no antirracismo, na democracia, liberdade de expressão. É uma honra eu ter participado dessas caminhadas com você e sigamos juntos. Te agradeço muito por ter participado. Você tem um papel importante. Eu sempre digo para todo mundo. A gente aprendeu que você não abre mão de quem lhe contribuiu. O Babalô é grato. Faz parte da vida dele a gratidão, né? Não é porque você não está naquele lugar que a gente acha que não agora, porque tem gente que é assim, né? Aí vai o xarope o outro. Não, todos aqueles que contribuem, eu faço questão sempre de manter informado, de dialogar, de estar próximo, estar perto, porque a vida é assim, né? A gente tem que ir juntando gente, vamos trabalhando gente, é assim que a gente vai fazendo uma sociedade mais democrática, livre, que é o que todos nós queremos. Como você é sábio, você vai entender quando eu digo que eu que agradeço por poder ter ajudado. Um grande abraço e espero que a gente se veja logo em breve. Nada, obrigado. Obrigado, Ivanir. Tamo junto. Boa noite. Boa noite.